Fala aí, galera do Unicamp, aqui é o Danilo do Responde Aí. Tudo bem com vocês? Então, dá uma olhadinha. Eu sei que Física 2 é difícil, mas aqui a gente do Responde Aí veio para te ajudar em Física 2, beleza, galera? Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente preparou um aulão totalmente personalizado para a matéria do Unicamp. Então aqui a gente vai resolver só questões de provas antigas do unificado da Unicamp, beleza? Dos últimos semestres, então tem 2018 1, tem 2017 2. E a gente vai ter um aulão bem prático, bem resolução de exercício. A teoria eu vou só passar por aquela parte principal que tem que ter na cabeça isso. Não posso esquecer de jeito nenhum aquela parte da teoria. Então a gente vai passar pela parte da teoria, mas a gente vai resolver exercício, beleza? Então você que está aí desesperado, você que tem pouco tempo para estudar, a prova está chegando, não sei o que fazer, já sabe o que fazer. Assiste esse aulão e com a ajuda do Responde Aí, vocês vão mandar benzaço nessa prova. Eu quero ver todo mundo tirando 7, tirando 8, tirando 10 nessa prova, beleza, galera? Então, ó, vou dar um tempinho aqui para vocês chamarem seus amigos. Então, sabe aquele seu amigo que está com dificuldade em Física 2? Aquele amigo que está em Física 2 já tem uns 3 semestres? Ou então você que está com muita dificuldade, não está entendendo nada de Física 2? Então chama lá seu amigo, manda lá no WhatsApp. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um WhatsApp do curso de Física 2, então, para a Unicamp. Então mandem suas dúvidas lá para a gente se ajudar, então um vai ajudando o outro. Se tiver, alguém manda uma dúvida, se alguém tiver alguém souber a resposta, bota lá, a gente vai debatendo juntos, beleza? Então mandem lá pro grupo da turma, mandem pros seus amigos, para a gente começar esse salão para todo mundo assistir, beleza? Então, ó, eu tenho alguns recadinhos para dar antes da gente começar. O primeiro é que esse aulão vai durar em torno de 2 horas, tá? Ele é 100% gratuito, você não precisa pagar o Responde Aí para ver esse aulão, é 100% gratuito. Tá? Então chamem todo mundo, avisa para todo mundo que é gratuito. A gente só tá aqui para ajudar vocês, beleza? E ó, depois dessa transmissão, esse aulão ainda vai ficar disponível por mais 2 horas, tá? Então você chegou um pouquinho atrasado, dá para voltar um pouquinho. Você fica à vontade para voltar um pouco para frente. Você tem 2 horas para assistir esse aulão e depois dessas 2 horas ele vai ficar aberto só para os assinantes do Responde Aí. Então, se você assina o Responde Aí, você vai ter ele para sempre, vai estar sempre disponível lá. Agora, se você não for assinante do Responde Aí, você tem mais 2 horas para assistir. Beleza, galera? Então, a questão é o seguinte: você chama lá seus amigos para a gente poder começar esse aulão, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o que a gente vai ver nesse aulão, que é a matéria da P1 da Unicamp, de Física 2. Então, eu preparei esse raio-x, tá aqui o nosso raio-x. A gente vai passar basicamente por 3 tópicos do raio-x. Um que é o equilíbrio, equilíbrio e elasticidade o capítulo, né? Então, vamos ver equilíbrio de forças e equilíbrio de torques, que em geral nas questões elas sempre vêm juntas, tá? Isso aqui é uma típica questão de múltipla escolha. Elasticidade também cai, e é só a Unicamp que cobra, é muito difícil você ver outra universidade cobrando. Então você vai ver lá em elasticidade, a gente vai ver um pouquinho assim. Sempre cai múltipla escolha, sempre tem uma questão de múltipla escolha sobre elasticidade, e vou mostrar para vocês como resolver. Todas as questões se resolvem com uma única equação. Beleza? Depois a gente vai dar um pulinho em gravitação. Então tem tanto a força gravitacional, a gente tem o campo gravitacional, a gente tem a energia potencial gravitacional e todas aquelas equações de conservação de energia, cinética, mais potencial, quando que um objeto fica preso na órbita do outro, quando não fica. Sempre cai uma questão de gravitação na discursiva, tá? Então cai tanto na múltipla escolha quanto na discursiva. Então presta bastante atenção em gravitação. E vamos dar uma olhadinha em velocidade de escape, né? Que a gente vai ver que tem bastante a ver com a energia. E vamos fechar com fluidos, tá? Então, em fluidos, nós vamos ver pressão hidrostática, a pressão causada por um fluido, o empuxo, que é a força causada pelos fluidos, beleza? E, por último, vamos fechar com hidrodinâmica, que é o princípio da continuidade e a equação de Bernoulli, que sempre vem juntos. Em geral, em discursiva sempre cai Bernoulli, tá? Semestre passado foi um dos poucos casos em que caiu foi uma questão de empuxo, mas em geral é a equação de Bernoulli que cai na discursiva, tá? Então se você quer ganhar pontos, tem que focar nisso aqui. E hidrodinâmica tranquilo, que só tem 2 equações. Então presta atenção, as coisas mais importantes. Equilíbrio é bom saber, mas ela só serve para múltipla escolha, quase não cai em discursiva. Gravitação tem que saber para discursiva, fluidos tem que saber para discursiva, tá? E aí eu vou mostrando para vocês quais são as coisas mais importantes.
Beleza? Então, ó, ao longo dessa aula eu vou tentar passar por todos esses tópicos, mas claro que não vai dar para a gente ver tudo. Então você vai precisar revisar algumas coisas, se aprofundar, fazer uns exercícios você. Então, para isso que a gente tem o Responde Aí. E eu queria apresentar a página do Responde Aí para vocês. Então, para quem não conhece ainda o Responde Aí, vou mostrar aqui, vocês estão vendo? O Responde Aí é a maior plataforma que é voltada para universitários de exatas, para a gente, né? E o nosso objetivo é fazer você aprender em minutos aquilo que você levaria horas estudando ou pelo YouTube ou usando o livro. Então, o nosso objetivo aqui, se vocês derem uma olhada aqui na plataforma, nosso objetivo é fazer com que você consiga aprender rápido. Estou perto da prova, quero aprender tudo. Você vai conseguir aqui. Beleza, galera? Então, ó, dá uma olhadinha aqui na plataforma. Quando você abrir a plataforma, você vai botar lá qual que é a sua universidade. Por exemplo, aqui eu botei Unicamp. Vocês podem ver o Unicamp aqui. Aí a primeira coisa que vai aparecer é esse guia personalizado. Vocês estão vendo? Então, guia personalizado são as matérias da Unicamp. Tem aqui cálculo 1 a 3, física 1 a 3, por enquanto. E aqui embaixo, se a gente for aqui mais para baixo, opa. Se a gente for aqui mais para baixo, tem o guia completão, que tem várias outras matérias do Responde, que a gente faz no Responde Aí. Vocês podem usar lá, podem aproveitar também, é muito útil. Você paga uma vez e você libera todas as disciplinas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês a parte de Física 2, deixa a internet me ajudar. Vocês vão ver que ele é bem direcionado para Unicamp. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui. A gente vai ter esses três produtos aqui que vocês estão vendo, essas três partes. Um que é o aulão salva-vidas, outro guia completão e os exercícios resolvidos da Unicamp. Dá uma olhadinha, a gente tem provas antigas da Unicamp resolvidas, tem aqui separado P1, P2, P3. Vou abrir aqui, por exemplo, a 2017.2. Você vai ver que vai estar resolvido passo a passo. Então, assim, não vai ser só aquela resolução que tem no gabarito da prova, que só diz qual que é a múltipla escolha. Então, aqui vai estar resolvido passo a passo. Aqui uma questão de gravitação. E se você der uma olhadinha e clicar aqui no Responde Aí, vai ter passo 1, passo 2. Então, com aquela linguagem de aluno para aluno, nada de aquela linguagem de livro, que é dado, que, não sei o que a gente não entende nada. A gente prefere isso aqui, ó, passo 1, vamos analisar a força. Então, a linguagem aqui é bem legal e vai passando passo por passo o que você tem que fazer para você chegar na sua resposta e aqui o gabarito. Então, você vai ver que vão ter várias provas aqui do lado de P1. Tem até as discursivas também aqui, a discursiva. A questão da discursiva, a gente vai resolver essa... Não. A gente vai resolver uma questão parecida com essa nesse aulão, mas aí depois tenta resolver uma questão dessa você sozinho, ver se você entendeu tudo. Ó, tem desenho, a linguagem é bem legal e não tem nada daqueles passos fantasmas, sabe quando tem uma equação lá e ali a seguinte tem uma equação. A equação já mudou completamente, você não sabe o que aconteceu? Aqui não, a gente vai indo passo a passo para você ter detalhadamente as coisas. Beleza, galera? Então, deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui no nosso raio-x. Então, aqui. Então, o que a gente queria falar para vocês é que a gente tem as provas resolvidas, a gente tem livros resolvidos, a gente tem aqueles textos. Depois eu mostro para vocês com mais detalhes o aulão salva-vidas, o guia completão. E agora, só para confirmar uma coisa, vocês vão ter o chat aqui do lado, vocês estão vendo esse chat? Podem comentar nesse chat, vai ter gente do Responde Aí respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem algum problema de som, algum problema no áudio, qualquer problema técnico, vocês podem mandar aqui que vai ter gente da assistência técnica que vai estar resolvendo pra gente. Então fiquem à vontade para mandar mensagens aqui no chat e para mandar mensagem lá no WhatsApp. E outra coisa, fiquem no grupo do WhatsApp, porque a gente vai fazer aulão para P2 também. Então se vocês gostarem desse aulão, sei que vocês vão gostar, vai dar aquela resumidona. Vocês vão passar por toda a matéria da P1, a gente vai passar por toda a matéria da segunda prova também, tá? Então fiquem no grupo e usem bastante o grupo para todo mundo mandar benzaço. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, a gente vai começar agora. Vamos começar com a primeira questão. Vamos começar aqui na parte de equilíbrio e eu separei uma questãozinha para a gente resolver. Tá? Então, ó, eu separei uma questão que é da prova de 2018, do semestre passado. Tá? Então, dá uma olhadinha nessa questão. Uma haste horizontal de massa 10 kg, essa haste aqui, tá vendo? E de 4 metros de comprimento, ela está apoiada contra uma parede sem atrito. Então ela não tem atrito com a parede, ela só vai pressionar a parede assim. Uma corda que faz 45 graus, essa corda aqui, mantém a haste em equilíbrio estático.
tá? Então eu vou sublinhar aqui equilíbrio estático, porque a questão já nos disse, tá, qual que é o assunto dessa questão. Era uma múltipla escolha, eu não botei as alternativas aqui não, tá? E tem a haste equilíbrio estática amarrada a 3 metros da parede. Então aqui, ó, a 3 metros da parede, aqui onde ela está amarrada. A parede está aqui, daqui para cá tem 3 metros, a haste toda tem 4 metros, tá? Então aqui é 3/4 dela. A que distância D, esse D aqui, deve ser pendurada essa massa emisão de 20 kg para a gente manter o equilíbrio. Beleza? Então, para manter o equilíbrio, a gente tem que falar um pouquinho de equilíbrio estático. Então, vou lembrar para vocês equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático? Equilíbrio estático é quando as coisas estão em equilíbrio, quando elas estão paradinhas. Então, o que acontece é o seguinte, imagina aqui que eu tenho uma barra apoiada por esse triângulozinho. Como é que eu sei que essa barra vai ficar em equilíbrio? Então, algumas condições. Primeira coisa que a gente vai fazer numa questão de equilíbrio estático é escrever todas as forças. Então, imagina que eu tenho uma força 1 de um lado e uma força 2 do outro lado. A gente tem o peso da barra. Lembra que se um corpo for homogeneamente distribuído, o peso sempre vai estar lá no meio, que é o centro de massa. E aqui tem a força de contato entre esse triângulo e a barra, que a gente chama de normal. Tá? Então, tem duas condições para que isso esteja em equilíbrio. A primeira é que todas as forças que apontam para cima têm que igualar as forças que apontam para baixo. Tá? Então, somatório de forças. Forças para cima, se as forças para cima são positivas, as para baixo vão ser negativas. Somando todas as forças, isso aqui tem que dar 0. Tá? Então, forças para a direita tem que compensar forças para a esquerda, forças para cima tem que compensar forças para baixo, e até tudo se compensar para ter equilíbrio. Só que só ter forças se igualando para cima e para baixo não é uma condição, não garante que o sistema vai estar em equilíbrio. Porque, por exemplo, se essa força aqui não for igual a essa, pode ser igual, mas elas estão aplicadas a distâncias diferentes, esse objeto ainda pode rodar. Então, como a gente evita que o objeto não está rodando? Como é que a gente sabe que ele está em equilíbrio e não está rodando? Além de equilíbrio de forças, a gente tem equilíbrio de torques, tá? Então, torque é isso aqui, lembra lá de Física 1, que é a distância vezes a força, produto vetorial. Então, na verdade, a força vai ser, em módulo, é a força vezes a distância vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, quem for perpendicular é só multiplicar distância e força, e se for paralelo, dá 0. Se tiver algum ângulo ali entre a força e a distância, aí a gente multiplica pelo seno. O que a gente está a dizer com essa equação aqui? Que o somatório de torques tem que dar 0. Então, torques que fazem o corpo girar para o sentido horário tem que cancelar os torques que fazem o corpo girar no sentido anti-horário. Falei muito. Ah, você falou muito e não entendi nada. Vou mostrar na questão, então, para vocês entenderem tudo. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse é o nosso sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar onde estão todas as forças, tá? Primeira coisa, tá vendo essa barra aqui? Essa barra aqui, ela tem um peso, né? Se ela tem uma massa M, ela tem um peso. Onde é que está o peso dela? Como ela é homogênea, o peso vai estar no meio dela. Então, vai estar aqui no meio, apontando para baixo. Esse vai ser o peso, eu vou chamar peso da massa Mzinho, que vai ser Mzinho G, tá? Agora, tem o peso dessa massa emisão. Essa massa emisão está puxando ele para baixo também. Então, aqui eu vou ter uma força para baixo, causada pelo peso dessa massa emisão, que é o P emisão. Beleza? E ainda tem mais outra força. O que é? Essa corda está mantendo ela para cima. Então, eu tenho uma tração para cá, certo? Deixa eu botar aqui o símbolozinho de vetor. E essa tração eu posso decompor em duas componentes. Uma componente para cá, e uma componente para cá, tá? Então, se você lembra de decomposição, aqui está com o ângulo, aqui é T cosseno de 45, que está com o ângulo cosseno. E aqui está sem o ângulo, é T sem o ângulo, seno de 45. Beleza? Então, como é que eu garanto que isso aqui está em equilíbrio? Para estar em equilíbrio, eu tenho duas condições. A primeira condição é equilíbrio de forças. Todas as forças que apontam para cima têm que compensar as forças que apontam para baixo. Tá? Lembrando que ainda tem mais uma força aqui que eu não botei, que é a seguinte. Tá vendo essa força vindo para cá? Ela tem que ser compensada por alguma outra força. Que força vai ser essa? Vai ser a força entre a parede e a haste. Então a haste vai tentar entrar na parede, a parede não vai deixar a haste entrar, vai fazer uma força aqui de volta.
Só que essa força e essa força não vão ser importantes para essa questão, só as verticais, tá? Mas se precisasse igualar, você já saberia. A gente pode chamar essa força aqui de normal, por exemplo, porque ela é perpendicular. Então, equilíbrio de forças verticais. O que a gente tem de força apontando para cima? Só o T seno de 45 graus. E para baixo, a gente tem o peso do Mzão. Opa, ela é igual às forças que apontam para baixo. Que é qual que é o peso do Mzão? Mzão G. Qual que é o peso do Mzinho? Mzinho G. Essa aqui é a nossa primeira equação, é a nossa equação de equilíbrio de forças. Tá? Agora, a gente também precisa de uma equação de equilíbrio de torques. E para resolver a questão de equilíbrio de torque é o seguinte, você primeiro vai escolher um ponto para ser o seu eixo. Então você vai escolher esse ponto ao redor do que essa barra pode girar. Então tá vendo que essa barra aqui, tá vendo que ela está presa aqui, ela pode, se essa força-peso faz ela girar para cá, essa força-peso faz ela girar para cá, e essa força TC nos 45 faz ela girar para cá. Beleza? Então, o ponto fixo aqui é essa haste aqui, tá? Então esse é o meu ponto fixo, essa é a minha origem. Então meus torques, eu vou ter 3 torques. Eu vou ter o torque que vai ser gerado pela tração, eu vou ter o torque que é gerado pela massa mzão, pelo peso da massa mzão, e o torque é gerado pelo peso da massa mzinho, tá? E o somatório total de torques tem que ser 0. Então vamos lá calcular cada um deles. Qual que é o torque gerado pela tração? Ó, a tração ela tem 2 componentes, um para cima e um para a direita. Qual que é a distância da origem até a força? Então, daqui até aqui, a gente tem 3 metros. Tá? Então, vai ser 3 metros. Reparem que essa componente é paralela à distância, então ela vai ser 0. Tá? Para o torque, o único que importa são as perpendiculares, os componentes perpendiculares. Então, vai ser o torque perpendicular, que é T seno de 45 graus, beleza? Vezes a distância, qualquer distância, 3 metros. O torque da massa mzão. O torque da massa mzão, ó, ele vai ser o mzão G, que é a força, e qual que é a distância em relação à nossa origem? A distância D, é quem a gente quer descobrir. E a gente tem ainda qual que é o torque de mzinho, da massa da própria haste. Então, ela vai ser a força, que é mzinho G, vezes a distância, e a distância, a barra toda tem 4 metros, a metade dela vai ser em 2 metros, vezes 2. Tá? Agora a gente vai escolher uma origem, por exemplo, as forças que fazem girar no sentido horário eu chamo de positivas, anti-horário negativas ou vice-versa. Tá? Então, como o seno ele faz girar no sentido horário, eu vou chamar ele de negativo. Essa aqui faz girar no sentido anti-horário positiva, e aqui sentido anti-horário positiva. Então, juntando essas 3 equações, eu tenho que mzão GD mais mzinho GD menos... aqui faltou 2. D não, perdão. Mzinho G vezes 2. Isso aqui menos 3t seno de 45 graus vai ser igual a 0. Então agora eu tenho 2 equações. Tá? Então eu tenho um sistema de 2 equações que eu vou tentar resolver. Vamos tentar resolver esse sistema de 2 equações. Então eu escrevi aqui já nosso sistema. Está aqui, ó. T seno de 45 igual a mzão G mais mzinho G. E aqui a outra equação, botei o D em vermelho, que é o que a gente quer calcular. Tá? Então vamos resolver esse sistema de equações. A gente quer descobrir quem que é o D. Como é que a gente faz isso? Tá vendo que T seno de 45 tá aqui também, T seno de 45? Então eu vou substituir, ó, um pelo outro. Eu vou copiar essa segunda equação, 2mzinho G mais mzão G vezes a distância que eu quero descobrir, menos 3 vezes T seno de 45, que é mzão mais mzinho G, é igual a 0. Reparem que eu tenho G aqui, aqui e aqui. Tem todos os termos. Eu posso cortar. Eu posso mandar isso aqui para lá. Vai ficar 2mzinho mais mzão D igual a 3mzão mais mzinho. Aí eu posso mandar para lá, mzão D igual a 3. Eu vou fazer a distributiva aqui. Mzão mais 3mzinho menos 2mzinho. O que vai sobrar aqui?
mais Mzinho. Beleza? Então, o meu D, ele vai ser 3Mzão mais Mzinho sobre... Aí mandei esse M para lá dividindo. Mzão. Beleza? Essa é a resposta da questão. Basta agora a gente substituir os valores. O Mzão ele vale 20, 3 vezes 20. O Mzinho vale 10. Tá? Aqui vai ficar sobre 20, perdão. 20. 60 mais 10, 70. Divididos por 20, fica 7,5. 3,5 metros. Então, 3,5 metros. Essa é a resposta da nossa questão. Se a gente voltar aqui, dá uma olhadinha. Só voltando na questão. Como é a múltipla escolha, a gente tem que sempre que pensar nisso, tá? Dá uma olhadinha que a barra tem 4 metros, então se seu resultado der mais do que 4, tá errado. E reparem que a massa está depois da metade da minha barra. Então tem que dar mais do que... se a barra tem 4, tem que dar mais do que 2. Então tem que ser entre 2 e 4. A gente teve 3,5. Inclusive coincidia com a imagem do desenho. Então... Tá, beleza, galera? Vamos lá, então. Então foi isso. Então a questão de equilíbrio é sempre isso. Você vai botar onde estão as forças. No caso, eu quero uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui e outra aqui, tá? Você vai fazer a decomposição das forças que tiver que fazer decomposição, deixa tudo vertical e horizontal, faz o equilíbrio de forças e depois faz o equilíbrio de torques. Lembra que o equilíbrio de torques é sempre em relação a algum ponto em comum. Então você sempre vai escolher um ponto para ser sua origem e vai medir a distância em relação àquele ponto. Beleza? Então respire um segundinho. Essa foi nossa questão de equilíbrio estático. Desculpa. Beleza, então. Vamos para a nossa segunda questão. A nossa questão agora é outra coisa que não cai sempre, tá? Quer dizer, que sempre cai, mas sempre cai em múltipla escolha. Então, vale a pena a gente fazer uns exercíciozinhos para a gente ter noção que é a parte de elasticidade. Essa questão aqui também é da prova do semestre passado. Múltipla escolha que eu botei as alternativas, lembrei de botar as alternativas. E é o seguinte, é a questão de elasticidade. E elasticidade só tem uma equação. E a questão sempre é jogar essa equação lá e resolver essa equação, tá? Então, vamos lá. Depois de uma queda, o alpinista de 95 quilos está pendurado na extremidade de uma corda. Então o cara caiu lá, ficou segurado na extremidade da corda. E essa corda originalmente tinha 15 metros e 8,6 milímetros de diâmetro. E quando o cara se prende nele, a corda estica. Ela estica 2,8 centímetros. Ela sai de 15 para 15 mais 2,8 centímetros. A gente quer saber qual que é a deformação e qual que é o módulo de Young dessa corda. Para falar disso, a gente vai precisar falar um pouquinho de lembrar de elasticidade. Então, basicamente, as forças que a gente aplica num objeto, elas têm, em geral, dois componentes. Um componente que a gente chama um componente de tensão e um componente de cisalhamento. Então, ó, imagina que eu tenho esse meu bloquinho aqui. Se eu faço uma força que faz com que, por exemplo, eu faço uma força assim, o que ele vai tender a fazer com o meu objeto? Vai fazer com que o meu objeto se deforme desse jeito, tá? Então essa força é uma força de cisalhamento. Uma força cisalhante. Ele tem uma deformação assim. Agora, se essa força, em vez de ser paralela à superfície, ela for perpendicular, se for assim ou assado, a gente tem uma tensão ou uma compressão, tá? Então, cisalhamento, em geral, o que você precisa saber de cisalhamento é só que são forças paralelas às superfícies, tá? E tensão e compressão a gente vai falar um pouquinho mais. Tensão e compressão é isso aqui, ó, deixa eu mostrar. A gente tem tração, tensão, desculpa, falei tensão, mas é tração. A tração é quando você puxa, quando você estica, e a compressão é quando você aperta. Então, quando você faz uma força e você faz com que o objeto estique, ele tem uma variação de comprimento, uma dilatação devido a uma força, isso é uma tração, e se ele tem uma contração devido a essa força, você tem uma compressão. Tá? E dependendo, se essa força for pequena o suficiente, esse material ele vai estar no regime que a gente chama de regime elástico. Se eu faço força, ele estica, se eu solto, ele volte.
Então aqui a gente está estudando os materiais no regime elástico, a elasticidade, tá? E o que determina a equação? Como a gente resolve matematicamente a elasticidade? Usando a lei de Hooke. F é igual a Kx, menos Kx, na verdade, né? O F é menos Kx. Quanto mais força você faz numa mola, mais essa mola vai querer voltar. Quando a gente trabalha com material, com objeto que tem comprimento, essa fórmula não é muito útil. A gente prefere trabalhar com outra forma que é equivalente à lei de Hooke, mas ela representa dessa forma aqui, que é isso aqui, ó. Tensão igual módulo de elasticidade vezes deformação. Ela é uma variação para materiais, tá? Variação da lei de Hooke. Então as duas equações são equivalentes. E essa equação aqui é a única equação que cai em elasticidade. Só vai cair a aplicação direta dessa forma, beleza? Então o que é tensão, o que é deformação, o que é módulo de Boole, eu vou te falar agora. Então, ó, o módulo de Boole, que é o módulo de Young, que é esse Ezinho aqui, ele vai ser, assim como o K, ele vai ser a taxa de proporcionalidade. Quanto maior for esse módulo de Young, menos o material deforma. Quanto menor ele for, mais o material é elástico, mais ele deforma. Tá? Então a tensão é a força aplicada pela área. Então se eu tenho um material assim que é bem fininho, uma força vai fazer ela deformar muito. Se eu tenho um material que é bem grossão assim, ó, uma mesma força vai fazer com que ele deforme menos. Porque a força ela vai ser distribuída numa área menor. Então, tensão é força sobre área, e a deformação é uma variação percentual. É o quanto ele variou em relação ao quanto ele tinha de tamanho inicial. Tá? Então, é isso aqui. Tensão é o módulo de Young vezes a deformação. Isso é tudo de elasticidade. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa questão. A nossa questão é o seguinte, eu fiz um desenho aqui para nos ajudar. A gente tem inicialmente uma corda de 15 metros e um diâmetro de 8,6 milímetros. Quando a gente bota um peso, no caso é o alpinista, né? A gente bota um peso de 95 quilos. O que acontece é ela estica em 2,8 centímetros. A primeira coisa é, qual que é a deformação? Então, a deformação, ela é o quanto variou dividido pelo comprimento. Tá? Então, quanto variou dividido pelo comprimento. Então, ele variou. Na questão, ele diz que ele variou 2,8 centímetros. E o comprimento inicial era 15 metros. Beleza? Agora, reparem que aqui é centímetro e aqui é metro. Não confunde isso. Isso aqui passando para metro, 0,028 sobre 15. Isso aqui vai dar 0,00187. Ou seja, a minha deformação é 1,87 vezes 10 a menos 3. Reparem que a deformação ela é metro sobre metro, então ela não tem unidade. Beleza? 1,87 vezes 10 a menos 3. Então aqui o mais perto é 1,9 vezes 10 a menos 3. Então pode ser ou esse aqui ou esse aqui. Aproximando, 8,7 aproxima para 1,9. Tá, agora ele quer saber qual que é o módulo de Young. Para resolver o módulo de Young é só jogar na equação, que a tensão é igual ao módulo de Young vezes a deformação. E a deformação a gente já calculou, tá aqui. Falta descobrir quem que é a tensão. Lembra que a tensão ela vai ser a força, no caso aqui é o peso, né, que está puxando ele para baixo, que é a mg sobre a área, tá? Então vamos lá. Quem que é essa área? Quem que é essa área? Se você pensar que a área é a área da seção reta da corda. Se ela tem um diâmetro de... Imagina que eu corto essa corda e olha lá de frente, ela vai ser um círculozinho, né? Então, ó, a área dela vai ser a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Como eu tenho diâmetro, vai ser o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Essa conta é bem chatinha de fazer, já aviso para vocês. Então fiquem com a calculadora, fiquem atentos. Então a massa é 95 kg, gravidade 10, π. O diâmetro é 8,6 milímetros, ou seja, 8,6 vezes 10 a menos 3 metros, sobre 2 ao quadrado. Tá? Então essa tensão, deixa eu anotar aqui, ela vai dar 1,6 vezes 10 a sétima. Tá? Então aqui, ó, força medida em newton, área em metro quadrado, a unidade de tensão é newton por metro quadrado. Agora é só jogar aqui no módulo de elasticidade, ele vai ser, ó, tensão sobre deformação, só botar a tensão 1,6 vezes 10 a sétima, dividido pela deformação
1,87 vezes 10 a menos 3. E eu já fiz essa conta, tá? Essa continha ela vai dar 8 vezes 10 a nona, 8, alguma coisa vezes 10 ao nona Newton por metro quadrado. Então, esse é o módulo de Young. Beleza? Então, ó, como isso aqui é adimensional, isso aqui tem a mesma unidade disso, que é Newton por metro quadrado. Aí vocês podem olhar, o mais perto aqui é o 8,8, é porque eu aproximei, 8,8. Então, a resposta aqui é a letra B. Beleza, galera? Então, aqui foi um resuminho da parte de elasticidade e a parte de elasticidade e a parte de... Opa, cadê minha memória? A parte de equilíbrio estático, beleza? Se vocês quiserem ver a matéria mais completa, a gente tem que ir lá no site, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A página do Responde Aí, estou carregando aqui. Se a gente voltar aqui na página do Responde Aí em Física 2, você vai ver que além das provas resolvidas aqui no canto, a gente tem essa parte aqui que é muito legal, que são os aulões salva-vidas. Eu mesmo, quando eu fazia Física 2, eu tive muita dificuldade em Física 2, porque na Física 1 parecia um pouco do ensino médio, assim, tinha muita coisa que eu já tinha visto no ensino médio. Mas na Física 2, por exemplo, essa parte de gravitação eu não aprendi nada no ensino médio. A parte de fluidos, muito pouco, assim, eu achava meio difícil. Principalmente a matéria da P2, assim, de MHS e MHE, eu mandei muito mal na prova, tive que fazer prova final, porque eu mandei muito mal porque eu não entendia nada. Pena que não tinha responde aí na época. Eu tentava estudar online, sabe? E quando eu estudava online, você tem um monte de vídeo no YouTube, você tem um mundo inteiro de vídeo no YouTube para assistir. Aí você vai abrir qualquer vídeo, o cara começa a falar umas coisas que você nunca viu na vida. Aí você precisa ver um vídeo antes para conseguir entender aquele vídeo daquela matéria. Aí nesse outro vídeo o cara falou outra coisa, aí você fica horas e horas vendo vídeo no YouTube para conseguir chegar no vídeo que realmente vai falar da matéria. Então era muito desorganizado. O material tem na internet, mas é muito desorganizado. Aqui no Responde Aí, por isso que eu gosto muito dessa plataforma, é porque as coisas são muito bem organizadas. Esse Salão Salva-Vida, ele é basicamente para vocês estudarem, por exemplo, toda a matéria de estática em 1 hora e 12 minutos. Então tá na véspera da prova, faltam 2 dias para a prova, você está desesperado, você não conseguiu entender, ainda tem muita coisa que você não consegue fazer. A gente vai aqui no aulão Salva-Vidas. Então aqui, por exemplo, estático, 1 hora e 12 minutos. É muito tranquilo. 1 hora e 12 minutos. Então aqui, ó, é basicamente isso. Ele vai ser separado em alguns módulos, repara, tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então, em cada módulo, você vai olhar aqui embaixo. Se você olhar aqui embaixo, vão ter os tópicos abordados nesse módulo. Então aqui, condições para equilíbrio estático, como calcular centro de gravidade. E aqui já está dizendo o que a Unicamp costuma cobrar, o que não costuma cobrar. A qualquer momento você pode pausar, voltar. Esses aulões são os aulões tipo esse aqui que eu estou dando agora, só que eles são menos focados, então eles são mais gerais. A gente tenta personalizar um pouco mais, mostrando aqui o que a Unicamp cobra, o que não cobra. E é sempre legal que você pause e venha aqui no Aprender Mais, que ele vai te levar lá para o guia completão, que vai ter todo o texto da matéria. Mas o mais importante é esse aqui, ó, praticar mais. Quando você clica aqui em praticar mais, você vai para a parte de resolução de exercícios. E o que eu quero mostrar para vocês, que é muito legal, é que a parte de resolução de exercícios, ele é feito de uma forma que você não fica desorganizado. Você não tem aquele problema de, tem alguma coisa que eu não estudei ainda, tem que estudar alguma coisa antes para poder chegar, aquele loop infinito que você entra. Eles são organizados em ordem de dificuldade. Não está vendo aqui? Ordem de dificuldade. Vai começar com o mais simples, depois vai ter o mais difícil, depois vai ter outro mais difícil. Então, equilíbrio estático, né? Por exemplo, deixa eu botar aqui outro tópico. Condições para equilíbrio estático. Você vai ver que vão ter vários exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação estão em ordem de dificuldade. Então, tá vendo vocês que tem uma câmerazinha aqui? Eles têm uma videoaula explicando. Eles estão explicando justamente a questão. Ele resolve a questão ou em vídeo ou em texto. Você escolhe o que você quer assistir. Beleza? Então, esse é o Aulão Salva-Vidas. Eu gosto muito do Aulão Salva-Vidas mesmo, porque
Porque eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Você tá achando o aula muito devagar, a pessoa fala muito devagar, essa parte eu já sei, você aumenta a velocidade, você pode falar mais rápido, você pode deixar a pessoa falando mais rápido, você pode deixar a pessoa falando mais devagar. E, e você vai passando de módulo em módulo, tá? Beleza, então, se vocês derem uma olhada aqui embaixo, se vocês forem descer, deixa eu voltar aqui. Se vocês, opa, se vocês descerem aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Vocês vão ver que tem um descontão, a gente está com 15% de desconto em todos os planos do Responde Aí. Então aproveitem, esse desconto é só para esse aulão, você só vai encontrar nesse aulão. Então é muito importante. Cara, tá na dúvida? Assina um pouquinho, vai lá ver se você gosta. Tá desesperado na prova? É isso, vai lá, assina, vocês não vão se arrepender. É muito melhor que estudar pela internet, é muito mais organizado, tem os exercícios todos separadinhos. Então aproveitem esse desconto que é só por agora, esse 15% de desconto. Maior desconto, vocês não vão encontrar em outro lugar esse desconto. Então aproveitem agora, descem para baixo só por tempo limitado, beleza? E outra coisa, esse 15% de desconto não é só no primeiro mês, não. Ah, no primeiro mês vai ter desconto e depois, Valdo, que nem operadora de internet, sabe? Que só dá desconto no primeiro mês. Deixa eu voltar aqui na página. Dá desconto no primeiro mês, depois não tem mais. Não, não é isso. Vocês podem olhar lá. Esse desconto vai ficar para sempre para você, em todos os meses. E outra coisa que a gente ainda dá uma garantia para você. Então, se você... Ah, se nem responde aí. Não gostei, eu não gostei. Então, o que você faz se você não gostou? Você tem até 7 dias para saber se você gostou ou não gostou. Se você não gostou, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nessa parte, tá vendo aqui, Fale Conosco? Nessa parte, Fale Conosco, você fala assim, você vai escrever, quero meu dinheiro de volta. Se você mandar isso aqui até 7 dias que você assinou, quero meu dinheiro de volta, a gente vai devolver o seu dinheiro, a gente retirar sua assinatura, vai devolver seu dinheiro, a gente não vai nem perguntar para você por quê, não vai complicar, não vai enrolar a sua vida, a gente simplesmente devolve e não pergunta mais nada. Mas eu duvido que você vai falar isso, porque vocês vão gostar dessa plataforma, a gente faz com muito carinho, é muito organizado, é... eu gosto muito, particularmente, me ajudou bastante nos meus últimos períodos, que meus últimos períodos foi quando apareceu o Responde Aí. E facilita muito a vida. Então, se você está desesperado, ainda tem chance. Aproveita esse desconto aqui embaixo, tá, galera? Não deixa passar esse desconto, não. Então, eu vou voltar aqui agora. E a gente pode resolver a nossa próxima questão, beleza? Vamos agora para a parte de gravitação. Então, vamos falar um pouquinho de gravitação. Eu peguei uma questão de 2017.1, tá? Era uma questão múltipla escolha, como vocês podem ver. Vamos resolver uma questãozinha. Então, se um objeto na superfície da Terra ele tem um peso P, qual seria o peso na superfície de um planeta com 1/6 da massa da Terra e 1/3 do raio da Terra? Então, essa questão aí é a aplicação de fórmula direta, tá? Então, você tem que ter em mente essas equações da gravitação. Então, gravitação é o seguinte, força gravitacional, tá? Então, dois objetos que tenham massa, sejam eles quais que sejam, eles se atraem. Então, carga positiva e negativa tem caso que atrai e caso que repele. Na gravitação, não. Na gravitação, eles sempre se atraem. Então, duas massas se atraem e a força de atração entre eles segue essa equação, que é a equação universal da gravitação. F, essa força, que é essa força aqui, que é igual a essa força aqui, porque são ação e reação, ela é G mzão, mzinho sobre a distância ao quadrado, tá? Então, G é a constante universal da gravitação, que sempre é dado, 6,67 vezes 10 a menos 11. Mzão e mzinho são o produto das massas e a distância ao quadrado. Reparem que às vezes tem pegadinha, tá? Que a distância é a distância de centro a centro, tá? Então, fica atento que às vezes tem umas pegadinhas, ele dá uma distância entre superfícies, tem que adicionar os raios, mas é a distância de centro a centro. E às vezes algumas questões, em vez de pedir a força gravitacional, ele pede o campo gravitacional. Sabe, na superfície da Terra, o campo gravitacional G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ter alguns casos em que a gravidade vai diminuir. Quanto mais você se afastar da superfície da Terra, mais variando. Como é que você calcula isso? Você calcula da seguinte forma. Então, uma massa um objeto de massa mzão gera um campo gravitacional no ponto P, que é Gm sobre a distância ao quadrado. Reparem que nada mais é do que a equação da força, só que com uma massa só, tá? No caso da Terra, seria a massa da Terra aqui. No caso do Sol, a massa do Sol. No caso de uma estrela, a massa da estrela. De um planeta, a massa desse planeta. Esse vai ser o campo gravitacional.
Beleza? Então vamos voltar para a nossa questão. E a nossa questão é o seguinte. Então a gente tem um objeto, aqui é a Terra, tá? Em azulzinho é a Terra. Eu tenho um objeto aqui, quando ele está na superfície da Terra, ele tem um peso P. Então tem um peso que está puxando ele para o centro da Terra, P. Quando ele estiver na superfície desse outro planeta aqui, que tem uma massa m sobre 6 e um raio r sobre 3, qual que vai ser o peso dele aqui? Vou chamar de P', o peso que ele vai ter. É isso que a gente quer saber, tá? Então, o peso aqui na superfície da Terra, o peso nada mais é do que a força gravitacional. Qual que vai ser a força gravitacional desse objeto de peso P? É a equação G, mzinho, sobre r ao quadrado. Como ele está a uma distância que é o raio da Terra, vai ser o raio da Terra ao quadrado. Esse é o nosso P. E o P' agora, nesse outro planeta? Vai ser a mesma coisa. Vai ser o G. Aqui é a massa da Terra. Qual que é a massa agora do planeta? M sobre 6. Mzinho é a massa do objeto, é o mesmo objeto, então continua sendo Mzinho. Sobre a distância ao quadrado. A distância agora é o raio desse planeta. R sobre 3 ao quadrado. É só isso, né? É só isso. Agora é só fazer a álgebra aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que esse 6, eu vou botar um sexto aqui. Vai ficar G, Mzinho, sobre... Aqui vai ficar R ao quadrado sobre 9, tá? Denominador do denominador vai para cima. Vai ficar 9 sextos de G, Mzinho sobre R quadrado. E quem que é G, Mzinho sobre R quadrado? É o peso na superfície da Terra. Então, P', se a gente simplificar, vai ficar 3 meios de P. Se a gente volta na questão, 3P sobre 2. Sorrisinho, porque era uma questão de pura aplicação de fórmula. Então, assim, a dica para a prova é a seguinte: se vocês saberem as equações e como saber aplicar diretamente a equação, você já resolve um monte de questão múltipla escolha, tá? Se você quer resolver as discursivas, as questões mais difíceis de múltipla escolha, aí você tem que ir lá e fazer exercícios, aproveitar a página do Responde Aí, pegar as provas antigas que estão lá resolvidinhas passo a passo e resolver exercícios. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima de gravitação. A gente tem uma questão agora de gravitação que é uma questão um pouquinho mais longa. Tá bom? Então, vamos lá. Tava bebendo uma água, tipo... Dá uma olhadinha, é uma questão discursiva, é uma questão de 2018.1, mês passado também. E ela tem vários quiprocóis, assim, né? Vamos dar uma olhadinha na questão. Então, considere um satélite de 1.000 quilos e uma órbita circular 640 quilômetros acima da superfície da Terra. Suponha que ele perde 1,4 vezes 10 a quinta joules de energia mecânica a cada revolução. Cada volta completa que ele dá, ele está perdendo energia. Então considere o raio da Terra, isso aqui, a massa da Terra, isso aqui, e o G, que é a constante lá da gravitação, isso aqui. Beleza? Então, letra A, qual que é a velocidade e períodos iniciais do satélite? Letra B, a energia mecânica inicial, isso aqui inicialmente, antes dele começar a perder energia, vai ser mais tranquilo. Aí na C e na D, agora considere que ele está na revolução de número 2000. Qual que é a altitude e qual a velocidade dele? Depois que ele perdeu aquela energia toda, dando 2.000 voltas, qual que é a altitude e qual a velocidade? E na letra D, qual que é a força, na questão diz a força restauradora média que atua no satélite. E a gente vai discutir isso mais lá pro final. Beleza? Então a primeira coisa é a gente tentar inicialmente descobrir qual que é a velocidade e qual que é o período do satélite. Tá? Então a gente tem aqui o planeta Terra com raio, RT. A gente tem um satélite de massa Mzinho, que tudo isso é dado, vale 1.000, né? A massa da Terra é dado, o raio da Terra é dado. Ele está numa altura, se eu não me engano, 640 quilômetros. Esse H0 aqui é uma altura de 640 quilômetros. E a gente quer saber qual que é a velocidade e qual que é o período. Período, se você não lembra, é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Beleza? Então, ó, esse tipo de questão é muito comum. Questão de gravitação, que ele pergunta qual que é a velocidade inicial, antes de perder energia, tá? Como é que a gente faz isso? Para a gente resolver isso, onde é que está a força gravitacional? A força gravitacional, ela está apontando aqui para dentro, ó. F.
Reparem que essa força, a velocidade dele é para cá e a força é perpendicular, a força é para cá, e o que vai acontecer? Força que aponta sempre para dentro. A força gravitacional ela vai estar agindo como força centrípeta. Então, ó, o que a gente tem é que a força gravitacional ela vai agir como uma força centrípeta, como uma resultante centrípeta. Por isso que o satélite vai ficar rodando ao redor da Terra. Se a força gravitacional fosse maior que a força centrípeta, por exemplo, o objeto ele sairia da órbita da Terra. Se a força gravitacional fosse menor, ele cairia na superfície da Terra. Se ele está rodando ao redor da Terra, porque elas são iguais. Se ele orbita, então eles têm que ser iguais. E essa igualdade aqui você vai fazer várias vezes em questões de gravitação. Então, é muito útil. Então, a força gravitacional, o que, que é? G, mzão, mzinho, sobre a distância ao quadrado. Isso é chamando a distância desse R. Você discute o que é essa distância. Beleza? Isso aqui é igual a força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Agora você lembra como é que é a aceleração centrípeta? Ela é velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio da órbita, que é a distância, centro a centro aqui também. Então isso aqui é a aceleração centrípeta. Tá? Essa igualdade você vai fazer 1 milhão de vezes em questões de gravitação. E reparem que a massa do satélite não importa, porque ela corta. O r ao quadrado corta com r aqui. O que sobra é que a velocidade ao quadrado é igual a g mzão sobre a distância. Agora, aí que tá a pegadinha. Por isso que eu falei lá antes, para você prestar atenção que esse r, na verdade, é a distância centro a centro, ou seja, a distância daqui até aqui. Esse que é o r. E quem é o r? Vai ser a altura que ele está à superfície mais o raio da Terra. Então a distância vai ser h0 mais o raio da Terra. Tá? Então a gente pode calcular a velocidade da seguinte forma. Ela vai ser a raiz quadrada de g mzão sobre h0 mais o raio da Terra. Agora você vai substituir os valores e essa conta é muito chata de fazer. Então faz passo a passo, faz devagar, porque errar aqui é muito fácil. Eu, quando estava tentando resolver essa questão, errei várias vezes em conta boba, mas é porque são contas muito chatas. Eu vou mostrar para vocês aqui, não vou resolver passo a passo, vocês jogam na calculadora. Então, o G é 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. A altura inicial é 640 quilômetros, ou seja, tem que acrescentar 3 zeros para virar metro, mais o raio da Terra, que é 6.370 quilômetros, tem que acrescentar 3 zeros. É uma conta muito chata. Então, ó, se eu não errei conta nenhuma, então depois vale a pena vocês refazerem essa questão e verificar se o valor deu certo. Eu posso ter errado alguma conta aqui, tá? A minha conta deu aproximadamente 7.543 metros por segundo. Essa é a velocidade, tá? Então era discursivo e depois vocês conferem para mim se a de vocês bateu com a minha. A segunda coisa é dizer qual que é o período da órbita, tá? Então imagina que eu tenho aqui meu planeta Terra e eu tenho meu satélite aqui, ó, orbitando. Meu satélite está aqui e ele está orbitando com uma velocidade V0 que eu acabei de calcular, 7.543. E eu quero saber qual que é o tempo de uma volta completa, qual que é o período inicial. Então, como é que a gente relaciona a velocidade com o período? E aí que tá. A velocidade ela é o quanto ele andou sobre o tempo que ele gastou. O tempo é justamente o período. Tá? Então, daqui eu posso tirar aqui, por exemplo, a velocidade, o quanto que ele andou. O quanto que ele andou é uma circunferência completa aqui. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio sobre o período inicial. Lembrando que esse raio aqui é raio orbital, é o raio da Terra mais a altura, tá? Então, muita gente errou essa questão no semestre passado porque esqueceu desse detalhe. Tem que somar a altura que ele está com o raio da Terra. Então, se a gente substituir que o período inicial ele vai ser 2π vezes o raio da Terra, que é 6370000, mais a altura que ele está, que é 640.000 quilômetros, né?
dividido pela velocidade, 7,543. Isso aqui vai dar 5.839 segundos, que dá uns 97 minutos, quase 1h40, tá? Então, essa aqui é a resposta do período. Ele demora quase 6.000 segundos para dar uma volta completa, tá? Então, essa relação aqui também é uma relação que quase sempre aparece em questão de gravitação. Qual que é o período de rotação do meu objeto? Então, você usa essa equação para descobrir. Beleza? Então, vamos lá. Agora, na letra B, a gente quer calcular qual que é a energia mecânica inicial do sistema. Energia mecânica. Para falar de energia mecânica, a gente tem que primeiro lembrar o que é energia potencial gravitacional. Então, a força gravitacional G, mzinho sobre a distância ao quadrado, ela está relacionada com uma energia potencial, que a energia potencial gravitacional, quando a gente está na superfície da Terra, é sempre mgh. Mas quando a gente tem um G que está variando com a altura e tal, a gente vai substituir esse G por uma equação, que é a equação lá do campo gravitacional da Terra, o campo gravitacional mais geral, que é da lei universal da gravitação. Então a gente vai ter uma energia potencial gravitacional que é a seguinte, não se assuste, tá? Se eu tenho dois objetos mzão e mzinho, a energia potencial devido a essa aproximação entre os dois é menos g mzão mzinho sobre a distância. É igualzinho a força, só que aqui não é distância ao quadrado, é só a distância, tá? Isso aqui é o escalar, força é vetor e tal, energia é escalar. E reparem nesse sinal de menos. O que esse menos quer dizer? Esse menos de energia potencial, ele quer dizer que os corpos se atraem, que um quer ficar mais próximo do outro. Então, é o seguinte, basicamente, vou mostrar para vocês. Se a energia total, a energia potencial mais a energia cinética do objeto for negativa, quer dizer que um corpo está ligado ao outro. Por exemplo, um satélite que está ao redor da Terra, ele tem uma energia total negativa, porque ele está ao redor da Terra. Se a energia total dele passa a ser positiva, ele tem uma energia que, para não ficar girando, ele sai da órbita, ele consegue fugir da órbita e ir para o espaço. Então, um cometa, por exemplo, que só passa pela Terra e sai, ele tem uma energia total maior que zero, ele é um corpo livre. Então, a energia potencial é negativa porque é uma energia que tende a grudar os dois corpos. Então, essa energia potencial tenta fazer com que os corpos se juntem, enquanto que a energia cinética ela vai tentar fazer com que os corpos se separem. Então, a gente vai ter que somar a energia cinética ao potencial. Deu positivo, corpo livre. Deu negativo, um vai ficar na órbita do outro. Beleza? E daí que surge a ideia de velocidade de escape. A velocidade de escape, imagina que eu estou na superfície da Terra e eu quero soltar um satélite da superfície da Terra para que ele saia. Eu quero botar uma nave espacial orbitando pelo espaço. Qual que é a velocidade que essa nave espacial tem que ter? Então, para escapar da Terra, ela tem que ter uma energia total maior ou igual a zero. Então, a energia total, a energia potencial, que é menos g mzinho sobre a distância, mais a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, a menor velocidade possível, que é quando isso é igual a zero, se a gente reorganizar isso aqui, vai dar raiz de 2g mzão sobre r, é o que a gente chama de velocidade de escape. Só consegue escapar da Terra quem sai com uma velocidade maior do que a velocidade de escape. Beleza? Então, sempre que às vezes aparecem umas questões, em geral a questão múltipla escolha aparece, qual que é a velocidade de escape? A velocidade de escape somar energia potencial gravitacional com energia cinética, tem que dar positivo. Tem que dar igual ou maior que zero. Se for igual a zero, é a velocidade de escape. Acima disso, qualquer velocidade acima da velocidade de escape, o objeto consegue escapar. Abaixo disso, ele está preso na órbita. Então, vamos lá. Qual que é a energia mecânica inicial? Então, a energia mecânica inicial, a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial. Tá? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A energia potencial é menos, lembra sempre desse menos, ele é muito importante. G, mzão, mzinho, sobre a distância, que é o r. Tá? Agora eu vou pegar, lembra que esse v aqui a gente calculou da outra vez? A gente descobriu que o V, botando a força gravitacional igual a força centrípeta, a gente viu que o V é igual a raiz de G mzão sobre R. Eu vou substituir esse V ao quadrado aqui, ó. Esse termo vai ficar m sobre 2 e o V ao quadrado vai ficar G mzão sobre R. Tá?
Então, tem que a minha energia inicial, ela vai ser, aqui vai ficar G emissão mzinho sobre 2R menos G emissão mzinho sobre R. Então, se a gente subtrai, vai ficar, se a gente bota G emissão mzinho sobre R em evidência, vai ficar 1 meio menos 1, vai dar menos 1 meio. Vai dar menos G emissão mzinho sobre 2R. E essa equação é a equação da energia mecânica para um objeto que está em órbita. Então, qual a condição para poder usar essa equação para energia mecânica? É a força gravitacional ser igual à força centrípeta. Ou seja, o objeto está em órbita. Então, para saber a energia total, é só substituir os valores. Aqui, boto o G, 6,67 10 menos 11, a massa da Terra. Aqui é a massa do objeto. E aqui é 2 vezes o R. Lembrando que o R é o raio da Terra mais a altura em que ele está. Isso aqui, se eu não errei nada em conta, vai dar 2,845 vezes 10 a 10 joules. Tá? E essas casas decimais aqui são importantes para a próxima letra. Beleza, galera? Então, é muito chato fazer isso. Você tem noção, você realmente vai gastar um tempo lá na sua questão discursiva só fazendo essa conta. Então, a dica que eu te dou é, primeiro, deixa assim, não faz a conta, tá? Ou deixa a conta armada, mas não faz. Se você tiver tempo, cheguei no final, fiz a prova inteira, ainda tenho tempo, aí você volta e faz a conta na calculadora. Se não tiver tempo, deixa só na equação. Os professores de física, em geral, tendem a aceitar só a equação, tá? Então, é melhor não gastar tempo fazendo essa conta se você ainda precisa fazer outras questões antes. Então, vamos agora para a letra C. A letra C, ele quer que você diga qual que é a altitude e qual que é a velocidade ao final da revolução de número 2000. Então, o que está acontecendo é o seguinte. A cada volta que ele dá, ele perde 1,4 vezes 10 a quinto joules. Cada revolução, cada volta completa. Ou seja, ele começa com uma órbita circular e essa órbita vai diminuindo, cada volta perdendo essa energia. E a gente quer saber que altura e qual velocidade que ele vai ter lá no final, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é qual que vai ser a energia dele lá no final. A energia dele no final vai ser energia inicial menos esse 1,4 vezes 10 a quinta, que ele perde a cada volta, vezes o número de voltas, tá? Então a energia inicial era negativa, ou seja, energia inicial negativa quer dizer, eu não sei se eu botei negativo, então, só corrigindo aqui, ó, eu esqueci de botar esse menos aqui é muito importante. O que quer dizer energia negativa? Quer dizer que o satélite está preso na órbita da Terra, ou seja, ele está orbitando a Terra. Então tem que ser negativa para continuar orbitando. Então vai ser menos o 2,845 vezes 10 a 10, menos 1,4 vezes 10 a quinta vezes 2000. Isso aqui vai dar que a energia na rotação de número 2000, ela vai dar, se fazendo essa continha, vai dar menos 2,873 vezes 10 a 10 joules. Beleza? Você vê que só mudou lá nas duas últimas casas decimais. Isso aqui já faz uma diferença do caramba. Então, como que a gente vai determinar agora a velocidade ou a altura? Da seguinte forma, você lembra que a gente viu que a energia, se ele está na órbita, aquela continha que a gente fez aqui, ó, a energia ela é menos G emissão mzinho sobre 2R, energia é menos G emissão mzinho sobre 2R, e esse R é justamente o quê? O que é esse R? Esse R ele é justamente o raio da Terra mais a altura em que o objeto está, que é o que a gente quer calcular. Aqui é a altura. Então vamos lá. A energia, que é menos 2,873 vezes 10 a 10, é igual a menos G, que é 667 10 a 11. Massa da Terra, é muito chato essa conta, né? 5,98 10 a 24. Massa do objeto, que é 1000, sobre 2 vezes raio da Terra 6730000 mais a altura. Então,
você vai ter que multiplicar cruzado aqui e resolver essa equação, fazer essa equação aqui, mandar para lá, multiplicando. Você vai fazer essa continha aí, para perder um tempinho, você vai ver que a altura vai dar, se a minha conta foi certa, não sei se verificar aí se bate, vai dar 572 quilômetros. A minha deu 572 quilômetros de altura. Tá bom, galera? E sempre bom verificar no final. Deu 572 quilômetros. Inicialmente ele tinha 640, foi para 572, diminuiu. Ou seja, é consistente. A altura realmente tem que diminuir. Tá? E faltou a gente calcular a velocidade. Né? Qual que é a nova velocidade? Para calcular a nova velocidade, eu acho que eu esqueci de fazer a conta aqui antes, mas lembra que a velocidade ela é a raiz de g emissão sobre r. Então vai ser a mesma coisa, vai ser o g, se eu botar o valor, a massa da Terra, e o r agora vai ser o raio da Terra, m000, mais 572.000. Então faz a continha aí e me diz quanto deu, tá? Eu não fiz a conta, mas faz aí a conta e me diz quanto deu. Mas é só substituir os valores e fazer a conta na calculadora. Beleza, galera? Então vamos lá para a letra D. A letra D, ela pergunta... A letra D é a que eu, quando bati o olho nessa questão, foi que eu fiquei mais tempo pensando assim, pô, o que tem a ver módulo da força restauradora média que atua no satélite? O que tem a ver essa energia, ou seja, o fato dele estar perdendo energia, com força? Eu fiquei um tempão pensando, depois eu pensei assim, pô, variação de energia. Como é que a gente chama variação de energia? Ou seja, eu vou botar aqui ΔE. Como que a gente chama variação de energia? Tem uma energia inicial, perdi uma energia, o que aconteceu? Eu realizei um trabalho. Isso tem que lembrar lá de Física 1. Então, quando a gente varia energia, a variação de energia nada mais é do que um trabalho. E esse trabalho, ele é o quê? Como é que a gente calcula o trabalho? Ele é a força vezes o deslocamento. Então, se a gente juntar essas duas equações, a gente consegue resolver essa questão. Então, primeiro qual que foi o trabalho realizado? É a energia final menos a energia inicial. Então, a energia final era menos 2,873 vezes 10 a 10. A energia inicial era 2,845 vezes 10 a 10. Então, reparem que a gente vai ter um trabalho negativo sendo realizado. Isso aqui, fazendo essa conta, dá 2,8 vezes 10 oitavas joules, tá? Porque a energia final, ela é menos negativa do que a energia inicial. Então você vai fazer, ela é mais negativa, né? Esse número é maior que esse. Então ela é mais negativa, então o trabalho continua sendo negativo. E agora a gente pode jogar nessa equação aqui, ó, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Agora você tem que lembrar que o deslocamento é o deslocamento no mesmo sentido da força. Então, ó, aqui está meu planeta Terra. O meu satélite estava orbitando aqui, e agora ele caiu, ele está orbitando aqui. Então, essa era a distância inicial, esse era o R inicial, esse é o R final. Beleza? Então, ó, o que a gente, esse D vai ser justamente essa distância aqui, vai ser a diferença de raios. Então, esse D, ele vai ser o raio inicial, que era 640 km, menos o raio final, que é 572 km. Eu vou botar aqui que é quilômetros. Aí, para a gente determinar qual que é a força, vai ser o trabalho, que é menos 2,8 vezes 10 oitava, sobre a distância, que é 640 menos 572, vezes 10 a terceira. Isso aqui vai dar, reparem que tem um menos aqui, isso aqui é positivo, vai dar menos 4.118, se eu não errei conta nenhuma, Newton. Você está vendo que essa força é negativa? Toda força negativa é uma força restauradora. Então ele já deu uma dica lá na... força negativa quer dizer... Por que força restauradora? Porque ela é uma força que nem a mola, assim, ó. Se a gente tiver uma mola e a gente esticar essa mola, então ele desloca para cá. A força que vai surgir é uma força que tenta puxar de volta. Então aqui é o ΔX e aqui é a força. Então essa força ela vai tentar voltar
a situação inicial. Então, a força restauradora. Então, a força menor que zero quer dizer que é uma força restauradora. Então, essa é a força restauradora. Beleza? Então, essa letra D era a mais difícil mesmo, quase ninguém acertou, porque tinha que lembrar dessas duas relações aqui. Beleza, galera? Então, isso que a gente viu de gravitação, aí o que eu queria mostrar para vocês agora é o seguinte, que além da página do Responde Aí e tal, que eu já mostrei, eu queria mostrar para vocês que o Responde Aí também tem um aplicativo. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o aplicativo do Responde Aí. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a minha página. Vocês estão vendo o aplicativo do Responde Aí? Se você abrir o aplicativo, vai lá no Play Store, vai lá no... e baixa o aplicativo do Responde Aí. Você vai ver que ele é igualzinho à página. Então a gente tem aqui as matérias personalizadas da Unicamp, Física 1, Física 2, Física 3. Você tem todas as matérias aqui também, as matérias geralzonas, que não são específicas da Unicamp. Por sinal, vale a pena abrir um parênteses aqui e falar que a gente está tentando sempre personalizar o máximo possível a matéria para a matéria da Unicamp. Então, se vocês tiverem, tá faltando tal matéria lá no matéria da Unicamp, vá lá no Fale Conosco e manda pra gente que a gente personaliza mais ainda. Eu vou abrir para vocês aqui Física 2, e a coisa mais legal que eu queria mostrar para vocês do aplicativo, enquanto carrega aqui, é o seguinte, vocês estão vendo esse ícone aqui? Então vai ter aqui, ó, os capítulos do guia completão, aqui tem o aulão salva-vidas, vai ter tudo, ó. Os exercícios Unicamp, as provas antigas da Unicamp. Tem uma coisa muito legal que é isso aqui, tá vendo esse offline aqui? A internet lá do meu campus é muito ruim, como é que eu vou ficar acessando o Responde Aí? Como é que eu acesso, como é que eu estudo no Responde Aí antes da prova? É muito simples, é só você vir, tá vendo esse offline aqui? Quando você estiver lá no Wi-Fi em casa, clica no offline. E o que ele vai fazer? Ele vai baixar todo o conteúdo de texto, todas as questões. Eu vou até iniciar aqui para mostrar. Ele vai baixar, vocês veem que tem o íconezinho aqui. Ele baixa e ele fica disponível offline. Então você pode baixar todo o conteúdo. E além de baixar todo o conteúdo, você pode ir lá no ônibus, estou indo para a faculdade, não tem internet. A internet é muito ruim, você vai ter tudo baixado esse downloadzinho. E é legal porque assim, ela ocupa pouco espaço, então você que tem pouco espaço no celular, dá pra pagar mais fotinhos e botar lá e baixar o... Aqui eu tô baixando o módulo inteiro de Física 2, então você pode apagar depois, é muito simples apagar, é só clicar aqui de volta, que aí ele apaga pra você. E, e você tem tudo offline. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, por exemplo, introdução ao equilíbrio estático. Não, deixa eu mostrar outra. A gente viu agora a gravitação, então a energia gravitacional. Vocês vão ver que tem um texto aqui, ó, repare. O texto é muito legal, o texto é muito de aluno para aluno, não pula tópicos. Por que diabos tem sinal de menos aí? Ele explica bem detalhadamente, é bem legal. Então vale a pena dar uma olhadinha. E depois você vai aqui em exercícios. Tem vários exercícios, tem os exercícios da Unicamp aqui, já tem de vários anos diferentes desse assunto. Então, aproveitem esse desconto que está aqui embaixo, dá uma olhadinha nesse desconto aqui embaixo. Aproveitem o desconto. Esse desconto você só vai encontrar agora. Se você pegar esse 15% de desconto, até você cancelar você vai ter esse desconto. Então ele não vai sumir, tá? Ele vai estar sempre disponível lá para você, vai estar lindo e belo disponível para você. Você vai poder acessar todas as disciplinas e tem muita coisa aqui que é feita para você que está nas últimas horas. Então eu só tenho 2 dias para estudar a matéria. Várias pessoas, a gente tem vários relatos de gente que pega o Responde Aí para estudar a matéria 2 dias antes da prova e consegue tirar um 7, consegue tirar um 8 na prova. Porque realmente os exercícios estão organizados em ordem de dificuldade. Aqui, por exemplo, na Unicamp, você tem organizado, tem até as provas antigas, o que é muito bom. Você vai ver passo a passo a resolução. Não é aquela resolução do gabarito que você não entende nada, que resolução em uma linha, em 2 linhas. A gente tem realmente o passo a passo. Não sei alguma coisa do conteúdo, vem aqui dar uma lidinha. Não sei se vocês gostam mais de vídeo aula, ou se vocês gostam de texto. Todos os nossos tópicos aqui, a gente tanto tem texto escrito, para quem gosta de ler, a gente tem vídeo aulas para quem gosta de ver vídeo. Então você assiste a aula com o caderninho do lado, vai anotando, dá para assistir a aula também. Os aulões salva-vidas, se você está desesperado, falta muito pouco para a prova. Vai lá ver o aulão salva-vidas de gravitação, vai estar inclusive dizendo quais partes caem mais na Unicamp, quais que não caem na Unicamp. Beleza, galera? Então, e aproveitem que a gente ainda pode no aplicativo visualizar todo esse conteúdo offline. Então não deixem de aproveitar esse desconto
Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então testem. Se vocês não gostarem, vão lá no site e falem pra gente que vocês querem o dinheiro de volta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então, é, então vamos para o nosso próximo tópico. Vamos para o nosso tópico. Vamos agora para o último tópico. Oh, não fiquem tristes. Esse é o... A gente ainda tem mais 3 questõezinhas, tá? Que é para a gente fechar agora a parte de fluidos. Lembrando que fiquem lá no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer um aulão para a segunda prova. Vocês podem mandar dúvidas. Tentei resolver uma questão, ou encontrei um erro no aulão. Comentem aqui nesse chat do lado, mandem lá no WhatsApp. Eu corrijo. A gente manda exercício que a gente está conseguindo resolver, e a gente tenta fazer juntos, beleza? Então, a primeira coisa é a seguinte: fluidos agora, tá? Hidrostática e hidrodinâmica. Vamos começar por hidrostática. A gente tem esse tubo em U, que tem óleo de um lado e água do outro. Então ele dá a densidade da água, ele dá a altura da coluna de óleo, que é 10 centímetros, esse H aqui é 10 centímetros. Calcule a densidade do óleo no lado esquerdo do tubo em U. Essa questão é uma questão muito clássica de pressão hidrostática, que são o tubo em U, aparece pra caramba nas provas. Então a primeira coisa que eu te pergunto é: o que é pressão? Então, pressão. Você já pensa logo naquele shopping do final de semana. Shopping na pressão. Não, mentira. Estudante de Santana e Itaipava barata. De chopada. Então, a pressão nada mais é do que a força sobre a área. Então, é a força dividida pela área em que está sendo aplicada. Por exemplo, olha esses dois objetos. Se eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo peso. Então, eles estão fazendo uma força igual. Só que esse aqui distribui a força nessa área, enquanto esse aqui distribui essa força nessa área pequenininha aqui. Então, a pressão desse aqui, ele vai exercer uma pressão muito maior do que esse aqui. Então, é a força sobre a área. Então, quanto menor for a área de aplicação, por exemplo, uma agulha, ela vai ter uma pressão muito grande, porque a área de aplicação dela é muito pequenininha. Então, se você bota uma cama de pregos, aí a área vai ser muito maior, a pressão vai ser pouca. Por isso que tem aquele cara que deita na cama de pregos, lá na Índia e tal. É bem legal. Agora, se a gente estiver pensando na pressão hidrostática, todo mundo sabe que se você vai mergulhando no mar, você vai fazer mergulho. Quanto mais fundo você for chegando, maior vai ser a pressão, mais difícil vai ser de respirar. Como é que começa a pressão hidrostática? A pressão hidrostática é o seguinte: quanto mais você vai indo fundo na água, então, primeiro a gente tem a pressão atmosférica, e todo mundo que está em contato com a atmosfera tem gás, tem ar, e o ar não é o ar ele tem um peso. Então o ar ele está fazendo um peso sobre a nossa cabeça o tempo todo, que é essa pressão, que é a pressão atmosférica. Então tudo que está em contato direto com o ar está sob a influência dessa força sobre a área, que é a pressão atmosférica. Além da pressão atmosférica, que vai agir em cima de qualquer líquido, a gente ainda tem a pressão devido ao líquido, que nada mais é que o peso do líquido dividido pela área onde esse líquido está sendo aplicado. Tá? A gente pode calcular a pressão, por exemplo, qual que vai ser a pressão aqui no fundo desse recipiente. Então vai ser a pressão devido às forças que estão agindo lá em cima. Então vai ter a pressão atmosférica lá em cima. Detalhe que a pressão atmosférica ela vale 1 atmosfera, ou em Pascal no sistema internacional, Newton por metro quadrado, Pascal, tá? É 10 a quinta. Em geral, isso é dado nas questões, fiquem tranquilos. Então, a pressão aqui no fundo é a pressão atmosférica mais ρGH. Então, ρGH é o quê? Rho é a densidade do líquido, G é a gravidade, H é a profundidade. Tá? Então, o quão fundo a gente tem, quão profundo a gente está no líquido. Então, quanto maior for sua profundidade dentro do mar, mais pressão você vai ter, porque o H vai aumentando. Tá? Reparem que a pressão ela não depende do formato do líquido, ela só depende da profundidade. Então acontece o que a gente chama de paradoxo hidrostático. Reparem que tanto esse líquido, quanto esse líquido, quanto esse líquido, por mais que eles tenham áreas do recipiente sejam diferentes, a pressão no fundo deles é a mesma, porque a altura de líquido é a mesma em todos. Então, diferente do que aconteceria num sólido, que esse sólido aqui tem mais pressão do que esse, mesmo tendo a mesma massa, no líquido não. No líquido, independente de como é o formato do recipiente, a pressão lá no fundo só depende da altura de líquido. E tem várias questões de múltipla escolha que exploram isso. Ah, você botaria para fazer um aquário maior, só que com a mesma altura. Você botaria um vidro mais resistente?
A resposta é não, não botaria, porque a pressão que a água vai fazer lá no fundo do aquário só depende da altura de líquido. Ele não depende do tamanho do aquário, só da altura do aquário, não depende do comprimento nem da largura. E o fato desse paradoxo hidrostático da pressão só depender da profundidade gera vários princípios da... Na verdade, geram todos os princípios da hidrostática. Por exemplo, o princípio de Stevens. O princípio de Stevens é o que acontece que a gente vai usar nessa questão para resolver tubos em U, que é o seguinte. O tubo em U, ele basicamente tem o seguinte. É um tubo que você bota um líquido, depois você bota outro. Se você bota um líquido só, o que vai acontecer? Ele vai ficar na mesma altura de um lado e de outro. Ou seja, a pressão desse lado tem que ser igual à pressão desse lado. Se você bota dois líquidos, até aqui, ó, tá vendo até aqui? Aqui é água e água. Então, a mesma altura de água equilibra a mesma altura de água. Só que acima daqui, eu tenho essa altura de água e eu tenho essa altura desse material 2. Então, o que acontece é o seguinte. Essa quantidade de líquido aqui tem que equilibrar essa quantidade de líquido. Para isso estar em equilíbrio. Se aqui fosse mais pesado, tivesse mais pressão, isso aqui desceria. Se aqui fosse mais pesado, isso aqui desceria. Para estar em equilíbrio, essa pressão aqui tem que equivaler com essa pressão. Então, basicamente, aqui desse lado, como está aberto, tem pressão atmosférica mais ρGH do líquido 1, que é H1, tem que ser igual a pressão atmosférica mais ρGH desse líquido 2. É basicamente isso, a pressão desse lado tem que ser igual à pressão desse lado. Tá? E o segundo princípio, que tem algumas questões que aparecem, é bom vocês saberem, é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é a mesma coisa. Tá vendo que os dois líquidos eles estão na mesma altura dos dois lados? Se eles estão com a mesma altura dos dois lados, então a pressão desse lado tem que ser igual à pressão desse lado. Tá? Então a pressão é força sobre área. A força sobre área desse lado tem que ser igual à força sobre área desse lado. O princípio de Pascal nada mais é que isso, nada mais é do que um tubo em U, em que a altura é igual, o que vai variar são as áreas, as forças e as áreas. Tá bom? Então é bem simples mesmo, vocês vão ver que as aplicações são bem tranquilas. Dá uma olhadinha, aqui, redesenhar aqui. Então o que a gente tem é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente sempre vai na divisão entre os líquidos e faz uma linha. Daqui para baixo eu tenho água equilibrando água. Tá? Então a mesma altura de água vai equilibrar a mesma altura de água, não me importa. Eu só me preocupo que está acima desse ponto de equilíbrio. Então, ó, essa quantidade de óleo está equilibrando esta quantidade de água. Tá? E isso que é importante. Então, desse lado aqui, eu tenho o quê? Isso aqui não está em contato com a atmosfera? Então eu tenho pressão atmosférica e eu tenho a pressão devido a essa altura de líquido, que é a densidade do líquido, que no caso é óleo, gravidade vezes a altura de líquido, que é 10 centímetros. Eu vou deixar centímetro assim, não vou passar para metro ainda não. Vocês vão ver por quê. E isso tem que ser igual à mesma pressão dessa quantidade de água. Então vai ser pressão atmosférica, porque aqui também está aberto, também tem atmosfera. Densidade da água, gravidade, vezes a altura de água. Qual que é a altura de água? Se aqui são 10 centímetros e aqui são 2 centímetros, qual que é essa altura? 8 centímetros, certo? 8 mais 2 vai dar o 10 lá do outro lado. Então, vezes o 8 centímetros. Cortou, cortou. Gravidade vai cortar com gravidade. A gente tem que a densidade do óleo, ela vai ser a densidade da água vezes 8 centímetros divididos por, vou passar para lá dividindo, 10 centímetros. Se a gente substituir isso aqui vai dar 0,8 vezes a densidade da água, que vale 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade do óleo vai ser 0,8 gramas por centímetro cúbico. É só isso, era uma questão múltipla escolha, por isso que a gente resolve rapidinho. Mas o que vocês têm que ter noção em mente, questão de pressão hidrostática, é que é isso aqui, você vai achar o ponto de equilíbrio entre eles, que no caso é sempre a interface entre os líquidos, e vai ver o que tem acima desse ponto de equilíbrio. Aqui eu tenho 10 centímetros de óleo, aqui eu tenho 8 centímetros de água, então a pressão de 10 centímetros de óleo tem que equilibrar a pressão de 8 centímetros de água. E aí que vai entrar a nossa amiga densidade. Beleza, galera? Lembrando que se você tiver, por exemplo, se ele falasse, ah não, aqui está fechado. Se aqui tivesse fechado, não teria a pressão atmosférica, entraria só. Se aqui tivesse vácuo, aí não entraria a pressão atmosférica. Para ter pressão atmosférica tem que estar aberto.
e fala assim, aqui tem um gás com uma pressão de 10 atmosferas. Aí, em vez de botar pressão atmosférica, você botaria 10 atmosferas de pressão, tá? São coisas que podem aparecer. Mas é muito raro. Tá? Então, sabendo o arroz com feijão aqui, você já consegue mandar bem. Então, falamos de hidrostática, da pressão hidrostática. Falta mais uma coisinha de pressão hidrostática, que é o nosso amigão empuxo, tá? Então, peguei outra questão. Essa questão é a questão do semestre passado discursiva, tá? Uma questão discursiva. Vocês veem que, assim, se você sabendo um pouquinho de empuxo, você conseguia resolver essa questão tranquilo. É muito difícil aparecer a questão de empuxo em discursiva. Apareceu semestre passado, vamos torcer para aparecer nesse semestre de novo, mas é bom que vocês saibam resolver. Em geral, elas aparecem em múltipla escolha, tá? Vamos lá. Eu tenho um cubo de madeira que tem uma aresta 20 centímetros e densidade 650 kg por metro cúbico e flutua na água. Aqui, qual é a distância entre o nível da água e a superfície superior do cubo? Letra B, qual que é a massa de chumbo que deve ser colocada sobre o cubo? Ou seja, tem um cubo lá, vou botar um chumbo em cima, para que sua superfície superior fique exatamente nivelada com a água. Ou seja, a superfície do cubo fique nivelada com a água. Então, para resolver isso, a gente tem que falar um pouquinho do nosso amigo empuxo. Empuxo é o seguinte, está vendo esse barquinho em cima da água? Por que esse maldito não afunda? Ele não afunda porque, apesar dele ter o peso que está puxando ele para baixo, o líquido tem que estar fazendo alguma força para cima, certo? Então, ó, quanto mais profundo, maior vai ser a pressão. Então, você tem uma pressão aqui que é muito maior do que a pressão aqui. Então, se a pressão é maior, a força que vai estar agindo é muito maior. Então, a força aqui é maior do que a força aqui. Então, a gente tem como resultante uma força para cima. O empuxo é isso, é a força para cima. Ele vem lá do princípio de Arquimedes e a quantidade de força que tem para cima é o peso de água que foi deslocado. Que não entendi nada. Seguinte forma, ó. O empuxo, ele nada mais é do que a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso, o volume que está dentro d'água, tá? Então, Ρg V. Ρg V, é só isso. Lembrando que Rho vezes V é massa, né? Então é massa de água. Mas calma, vocês vão ficar mais claro depois. O que você tem que ter em mente é o seguinte, empuxo é o seguinte, é a densidade do líquido, não é a densidade do objeto, é a densidade sempre do líquido. E o volume é o volume que está submerso. Se tiver parte do volume para fora, parte do volume para dentro, é só a parte do volume que está para dentro da água. Então, os maiores erros de empuxo é isso: é botar a densidade errada, a densidade do líquido, e o volume é só o volume que está submerso. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa letra A. Eu fiz um desenho para facilitar a vida, que é isso aqui. Ó. A gente tem um cubinho de madeira que tem 20 centímetros de área, ou seja, 20 por 20 por 20 centímetros. E ele está em cima d'água. Parte dele está aqui submerso. E parte dele, ó, essa parte aqui está submersa. Isso aqui está submerso. E parte dele está para fora. A gente quer saber qual que é essa altura aqui, entre a superfície, essa altura D, que eu chamei de D, entre a superfície superior e o nível da água. Tá? Então aqui, é típica questão de empuxo. Porque o que vai ter agindo aqui? A gente tem o peso que está tentando puxar o meu objeto para baixo e a gente tem o empuxo que está fazendo uma força para cima, está impedindo com que ele afunde. Se isso aqui está em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. Beleza? Então vamos lá, o peso é a massa dele, m, vezes a gravidade, é a massa desse bloquinho de madeira. Isso aqui é igual a empuxo, que é o ρ do líquido, ou seja, a ρ da água, vezes a gravidade, vezes o volume. O volume todo? Não. O volume submerso na água. Vou botar V sub. Cortou gravidade com gravidade. Agora, ele não deu a massa do bloco. Ele não deu a massa, mas ele deu a densidade. Aí você vai lembrar que a densidade é a massa sobre volume. Aí você vai pegar a massa de madeira, ela vai ser a densidade da madeira vezes o volume da madeira. Repare que aqui agora é o volume total da madeira, porque a massa total, a massa toda está puxando ele para baixo, enquanto aqui é só o volume submerso. Então vou escrever essa equação, vou substituir esse m por isso, tá? A gente vai ter ρ da madeira, volume da madeira, é igual a
Rho da água, volume submerso, tá? E essa equação aqui é a equação que você sempre chega em puxo. Quase sempre você tem que cair numa equação como essa. Vou dividir aqui e vou continuar a conta aqui do lado. Quem que é o volume da madeira? O volume da madeira é o volume total. Como ele é um cubo de lado 20 centímetros, ou seja, se a aresta total aqui é A ao cubo, tá? Então vai ser 20 centímetros vezes 20 centímetros vezes 20 centímetros. Vou deixar aqui A, depois a gente substitui. E qual que é o volume submerso? O volume submerso, ó, é a área da base, A vezes A, vezes a altura submersa. Eu vou chamar esse aqui de Hzinho. Reparem que, se eu somar o D com o H, quem que eu tenho? A aresta toda, tá? Então, eu vou dizer aqui que a aresta é igual a D mais H, tá? Então, eu vou jogar aqui na equação de novo. Eu vou ter que ρ da madeira vezes o volume da madeira, que é a aresta ao cubo, é igual a ρ da água vezes a aresta ao quadrado vezes a altura submersa. Cortei. Eu tenho que a altura que está submersa é ρ da madeira vezes a aresta sobre ρ da água. Vamos substituir. Ρ da madeira, 650. Ρ da água é um dado também. É 1 grama por centímetro cúbico, que em sistema internacional dá 1.000 quilogramas por metro quadrado, vezes a aresta, que é 20 centímetros. E a gente tem um H de 13 centímetros. Se o H é 13 centímetros e a aresta é 20, quanto que vale a altura? Eu vou até desenhar aqui para vocês entenderem, para ficar mais claro. A gente tem aqui o H e aqui a gente tem o D que a questão pede, esse D aqui. Se isso aqui tudo é 20 centímetros, esse H vale 13 centímetros, então meu D vai ser 20 menos 13, vai ser 7 centímetros. Beleza? Então é 7 centímetros. Muita gente deu esse 13 como resposta, mas era 7, tá? Então fica atento a essas pegadinhas. Era bem uma pegadinha. Vamos agora para a letra B. Então, qual a massa de chumbo que a gente vai botar sobre o cubo para que a superfície superior fique exatamente nivelada com a água? Então, é o seguinte, a gente vai botar um bloquinho de chumbo em cima de massa M, que é o que a gente quer descobrir, de modo que o bloquinho de madeira, aqui o bloquinho de madeira, ele fique completamente submerso, tá? Então, agora, o que vai acontecer no nosso sistema de forças? A gente continua tendo o peso da madeira, agora a gente tem o peso, aqui eu vou botar madeira, para não confundir com esse emisão, eu tenho o peso do chumbo, e agora quem tem empuxo? Quem tem empuxo é só quem está dentro d'água, então só a madeira tem empuxo. Empuxo da madeira. Beleza? Equilíbrio de forças, então o empuxo da madeira tem que ser igual ao peso da madeira mais o peso do chumbo, tá? Então o peso da madeira vai ser... Não, vamos lá. Empuxo da madeira é a densidade da água vezes gravidade vezes o volume submerso. Agora o volume submerso é o volume todo da madeira, porque a madeira toda está submersa. O peso da madeira é a massa da madeira vezes o volume. Lembrando que a gente lembra que ρ é igual a m sobre v, então m é igual a ρv. Ρ da madeira vezes o volume total da madeira, vezes a gravidade, mais o peso de chumbo, que é a massa do chumbo, vezes a gravidade. Cortei G. O que vai acontecer? Eu vou ter que o meu Mzão, ele vai ser, vou mandar isso aqui para lá, vai ser ρ da água menos ρ da madeira, vezes o volume da madeira. Então, ó, esse meu M ele vai ser o ρ da água, que vale 1.000, menos o ρ da madeira, 650, e o volume da madeira, que é a aresta, que é 20 centímetros, ou seja, 0,20 metros, ao cubo. Né? Porque aqui é a aresta ao cubo. Então, qual que vai ser o peso da madeira? É só você fazer essa continha aqui. Essa continha ela vai dar 2,8 quilogramas. Então, se a gente botar um chumbinho de 2,8 quilogramas, a gente bota o objeto todo para baixo do
d'água, tá? Beleza? Então aqui, ó, agora ficou faltando só a parte de equação de Bernoulli, tá? Então, essa parte aqui de empuxo, essa parte hidrostática, ela é mais tranquila. Ela é muito difícil ela cair em discursiva. Você vê que aqui foi uma questão simples para discursiva, é muito raro. Em geral, o que cai são as equações de Bernoulli. Vou mostrar para vocês aqui como que vocês veem isso lá na página do Responde Aí. Dá uma olhadinha aqui. Se a gente vai lá em Física 2, se a gente olhar lá em Física 2, a gente tem uma parte só de fluidos, ó, fluidos, pressão hidrostática, empuxo, hidrodinâmica. Então, essa parte de empuxo, deixa eu abrir aqui se a internet me ajudar. Dá uma olhadinha aqui, galera. Você pode dar uma olhadinha, como eu falei, no aulão salva-vidas. Eu estou mostrando agora o guia completão. Então, que a gente pode alternar aqui para texto, ou a gente pode ver um vídeo. Vocês vão ver que aqui ele vai ter uma explicação bem completinha, aquela linguagem bem legal, bem tranquila. Você não vai aquela linguagem de texto que você fica horas e horas lendo e não entende nada. Ela é bem completinha. Dá uma olhada aqui, todas as equações desenvolvidas passo a passo. O que acontece se você tiver vários líquidos diferentes? Como é que você resolve? As unidades, o que é o paradoxo hidrostático? Tudo isso vai ter aqui. E se você preferir ver vídeo, eu prefiro ver vídeo, então você clica aqui em vídeo, vai ter um vídeo sobre essa teoria, é a mesma coisa, é equivalente, tá, o texto e o vídeo. Então, se você preferir ver o vídeo de coisa por coisa, você vê aqui. E tem aqui a parte mais importante, que eu acho mais importante, são os exercícios de fixação. Então, são 5 exercícios, eles estão organizados em ordem crescente de dificuldade. Em geral, a primeira questão, basta você ter lido a teoria, você já vai conseguir resolver. A segunda questão, ela já vai ter que pensar mais um pouco. A terceira questão, em geral, já tem uma conta mais profunda, já tem uma matemática mais considerável. Então, quero ver qual que é a resposta dessa questão. Você clica aqui em Responde Aí, vai ter lá, passo 1, tá pedindo a pressão, não sei o quê, vamos usar essa fórmula. Passo 2, como que você faz? Tá bem explicadinho, passo a passo para você não ter problema nenhum. Não vai ter passo voodoo, vai estar tudo explicado, beleza? Tá vendo essa questão 5 aqui que tem esse símbolozinho? Então é uma questão que também está resolvida em vídeo. Você tem aqui a questão e você vai ter a resolução em vídeo aqui embaixo. Vai ter algum dos nossos experts que vão resolver essa questão junto com vocês. Beleza? Aqui a gente ainda tem os exercícios Unicamp. Aqui no caso só tem uma. Se eu botar, por exemplo, em puxo, provavelmente vai ter mais. Tem 3 exercícios Unicamp. Aí a gente pega de todo o nosso banco de dados de questões da Unicamp, quais questões de empuxo que caem, que mais caem. Se a gente for hidrodinâmica, equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ser a próxima coisa que a gente vai ver, vocês vão ver que só da Unicamp tem 6 exercícios. 8 exercícios de fixação, exercícios pra caramba, em ordem crescente. E depois, se você fizer esses 8 exercícios aqui, eu garanto pra você que você vai estar sabendo coisa pra caramba de equação de Bernoulli. Você vai conseguir resolver qualquer questão de equação de Bernoulli, resolvendo esses 8 exercícios. Então não tem aquela dificuldade de ficar na lista de exercícios de professor que você resolve a primeira questão, ela é muito difícil, você já desanima, não quer fazer a segunda. Às vezes a segunda era super fácil. Aqui está em ordem crescente de dificuldade. Então, alguns com vídeo, alguns só com texto, mas está tudo determinado. Está tudo resolvido bem passo a passo. Aí, quando você fizer esses exercícios aqui, você vai para os exercícios no Unicamp, faz da sua prova. Mas eu acho que tem pouco exercício, eu quero mais exercício. Se você quiser mais exercício, você vem aqui nesse reloginho, tá vendo esse reloginho? A gente tem o tempo sobrando. O tempo sobrando é um monte de exercícios desse tópico, tá vendo? Olha quantos exercícios desse tópico a gente tem, de várias universidades do Brasil inteiro. Então a gente tem UFA, FRJ, USP, a gente tem o UFPE, a gente tem exercícios de universidades do Brasil inteiro. Por que isso? Porque os professores eles sempre tiram as questões das mesmas fontes, sempre dos mesmos livros. Então as questões elas se repetem muito entre uma universidade e outra. Então, eu garanto a você que aqui tem exercício demais. Claro que você não vai fazer tudo, mas você vai passando dando uma olhada no tipo de questão que cai, porque não vai sair muito disso, sabe? Vai ser sempre bem parecido com isso. E outra coisa que eu acho muito legal também para você, antes da prova, dar uma olhada, que é esse resuminho aqui, ó. Esse resuminho, ele vai botar só as principais fórmulas que você precisa saber para cada área. Então, antes da prova, você dá uma olhadinha no resuminho, só para você olhar as questões e saber que você sabe resolver, para dar aquela tranquilidade, já vale muito a pena, né? O que eu queria lembrar para vocês agora é dar uma olhada aqui embaixo
Eu vou voltar aqui. Dá uma olhada aqui embaixo no desconto. Aproveita esse desconto. Olha aí, por tempo limitado, o reloginho tá rodando aí quanto tempo vocês têm. Então aproveitem, porque para conseguir esse preço só nesse aulão, tá, gente? Então aproveita esse aulão, aproveita esse desconto e compra e faz o test drive lá. Se você não gostar em 7 dias, reclama, pede dinheiro de volta que a gente devolve. Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Eu garanto que vai ser muito melhor do que ficar zapeando pelo YouTube tentando achar alguma coisa parecida com suas questões. Não vai achar, é muito difícil mesmo. Eu já fiz muito isso, já me ferrei muito em prova, porque eu ficava procurando, ficava tanto tempo, horas e horas, até achar o vídeo ideal no YouTube, esse vídeo não existia. Então, só procurando assim em livro, o que importa, o que não importa. Então, assim, realmente ajuda muito, adianta muito a sua vida, adianta muito seus cálculos. E vamos terminar logo Física 2, porque eu quero que todo mundo mande bem em Física 2, nessa parte de gravitação, nessa parte de fluidos, porque essa parte é mais tranquila. A P2 vai ser mais difícil, mas a gente vai ter aulão para P2 também. Então aproveitem e usem bastante lá o grupo do WhatsApp e mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, se achou algum erro, se é alguma coisa que não está batendo, manda aqui no chat, manda lá no grupo do WhatsApp. Vamos manter aquele grupo ativo para a gente se ajudar, para a gente resolver questões juntos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa última questão, que é a questão de 2017.2, essa questão aqui. E ela é uma questão de hidrodinâmica, tá? Então, hidrodinâmica basicamente só tem duas equações, que é o princípio da continuidade e a equação de Bernoulli. E nessa questão aqui a gente vai resolver as duas. E sempre que cair alguma múltipla escolha, vai ser alguma variação das coisas que a gente vai ver nessa questão, tá? Então fiquem bem atentos. Vamos lá. O abastecimento de água em um edifício é realizado por um cano principal que tem 4 centímetros de diâmetro. Uma torneira com 2 centímetros de diâmetro está localizada 2 metros acima do cano principal, ou seja, num apartamento que está 2 metros de altura e ela tem 2 centímetros. E ela enche um recipiente de 9 litros em 30 segundos. Use π igual a 3, eu adoro usar π igual a 3, né? Facilita na vida. E a densidade da água igual a 1000 e calcule a velocidade com que a água sai da torneira e a pressão manométrica no cano principal. Primeira coisa, calcule a velocidade com que a água sai da torneira. Para a gente calcular a velocidade que a água sai da torneira, a gente vai precisar lembrar de hidrodinâmica. Então, hidrodinâmica, a gente está vendo hidrostático, os líquidos paradinhos, os líquidos em equilíbrio. Agora vamos para a hidrodinâmica. A gente tem isso aqui, ó, encanamento, água vindo de um lado e indo para o outro. Uma loucura, tudo se mexendo. O que eu faço agora que está tudo se mexendo? Danilo, me ajuda, Danilo. Deixa eu te mostrar. Ó. O primeiro princípio que a gente tem é uma regra física muito difícil, muito complexa, que se chama princípio da continuidade. Ela diz o seguinte: a quantidade de água que entra tem que ser igual à quantidade de água que sai. Pô, difícil pra caramba, né? Bem boa assim mesmo. A quantidade de água que entra tem que ser igual à quantidade de água que sai. É só isso, tá? Como é que a gente determina isso matematicamente? Então, a vazão, a quantidade de água que entra é igual à área que sai, ou seja, a área do cano vezes a velocidade do cano em um ponto tem que ser igual à área do cano vezes a velocidade da água nesse outro ponto. Então, A1V1 igual a 2V2. A área da seção reta do cano vezes a velocidade vai ser constante ao longo de todo o encanamento. Beleza? Ou seja, se a área diminui, a velocidade aumenta. Todo mundo sabe disso. Quando você está com uma mangueira lá enchendo a piscina, se você aperta a superfície da mangueira, vai sair aquele jato muito mais rápido. Por quê? Você vai diminuir a área. Se diminuir a área, aumenta a velocidade. Tá? E o que é essa área vezes velocidade? O produto da área e velocidade a gente chama de vazão. Vazão em volume é a área vezes velocidade. Ela é quantos litros de água passam por segundo. Quanto volume de água passa por segundo. Então isso aqui tem unidade de metro cúbico por segundo, ou litro por segundo, dependendo das unidades que você usar. E às vezes aparece assim, qual que é a vazão? A vazão é isso, é volume por unidade de tempo. Tá? Se em vez de vazão em volume a gente quiser saber quantos quilos de água, que é mais raro de acontecer, mas pode acontecer, é só a gente passar de volume para massa. Como é que a gente passa de volume para massa? A gente multiplica pela densidade. Então vazão em massa é a vazão em volume, AV, vezes a densidade, que vai passar de volume para massa. Beleza? Voltando para a questão. Então aqui eu tentei fazer um desenho muito mal, tá, gente? Então não zoem meus desenhos. A gente tem um cano principal, tem 4 centímetros de diâmetro. Aí tá vindo o líquido para cá.
Aí sobra uma altura de 2 metros e começa a sair pela torneira, tá? A torneira ela tem 2 centímetros de diâmetro. Qual que é a velocidade com que a água sai da torneira? Ou seja, a velocidade aqui, V torneira eu vou chamar de velocidade 2, V2. É melhor usar essa nomenclatura, tá? Então, pelo princípio da continuidade, a gente sabe, por exemplo, ó, que ela enche o recipiente de 9 litros em 30 segundos. Se ela enche o recipiente de 9 litros em 30 segundos, qual que é a vazão dela? A vazão é a quantidade de volume que ele enche sobre o tempo que ele demora para encher. Isso que é a vazão. Então são 9 litros em 30 segundos. Se eu passar para o sistema internacional, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Se eu passar para metro cúbico, eu divido por 1000. 0,009 metros cúbicos por 30 segundos. Então tem uma vazão de 0,0003 metros cúbicos por segundo. Beleza? Então como é que eu relaciono a vazão com a velocidade? É só a gente lembrar que a vazão ela é a área da seção reta vezes a velocidade. Tá? Então a velocidade 2, que é a velocidade que ele sai da torneira, vai ser a vazão dividido pela área. A vazão a gente já viu que é esse negócio aqui, vou botar aqui de novo. E quem que é a área? Então a área aqui, como a área é um círculo, qual que é a área de uma circunferência? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Eu não sei o raio, eu sei o diâmetro. Então vai ser o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Substitui os valores aqui, ó. A vazão é 0,0003 metros cúbicos por segundo. E a área vai ser π vezes o diâmetro, que é 2 centímetros. Metade de 2 centímetros vai ser 1 centímetro. 0,1 metro ao quadrado. Beleza? Então, ele pediu para a gente usar π como sendo 3, tá? Se a gente botar π igual a 3, isso aqui vai dar 1 metro por segundo. Esse número dá exatamente igual a esse aqui. Então, 1 metro por segundo, essa é a velocidade. Só isso. Beleza? Então, e se ele pedisse, por exemplo, qual que é a velocidade nesse cano aqui? Qual que é a velocidade que a água está entrando nesse cano? Pô, então, se você tem velocidade em um ponto, para relacionar a velocidade no outro ponto, é só fazer assim, ó. A1 V1 igual a 2 V2. Aí você jogaria o V2 aqui. A área 2 é isso aqui. Você jogaria aqui. Aí você botaria a área 1 e determinaria a velocidade no ponto 1. Tá? A gente vai ter que fazer isso na próxima letra, mas eu já estou avisando que princípio de continuidade, das duas uma, ou você calcula a vazão e diz que a vazão é igual à área da seção reta vezes a velocidade, ou você pega a área velocidade igual à área velocidade. São as duas formas que ela, são as únicas duas formas que ela pode aparecer, tá? Na letra B a gente quer saber a pressão manométrica. É aí que a porca torce o rabo, porque pressão manométrica não tem no princípio da continuidade. Para descobrir a pressão manométrica, a gente vai precisar da outra equação, que é a equação mais importante de toda hidrodinâmica, que é a equação de Bernoulli. Bernoulli é um cara muito legal, não, mentira, um cara chato pra caramba, que fica inventando equação para dificultar mais ainda a nossa vida. Então é o seguinte, a equação de Bernoulli, ela nada mais é do que uma equação de conservação de energia, tá? Então, se você tem esse encanamento aqui, ó, repara, esse encanamento está na altura 1, esse na altura 2, as diferenças de altura, elas vão vir da energia potencial. Aqui está com uma velocidade 1, aqui velocidade 2, vai ter uma variação de energia cinética, tá? E aqui vai ter uma pressão, aqui vai ter outra pressão. E essa diferença de pressão ela vem do trabalho, que é justamente a variação de energia. Se pegar as variações de energia, vai dar o trabalho, que é força vezes deslocamento, você transforma essa força em pressão, tem uma forma matemática aí bonitinha, que você pode ver em algum lugar, lá na página do Responde Aí, a gente tem isso aí. E a gente chega nessa equação. Não se assuste, tá? Essa equação ela assusta mais do que ela é difícil, na real. Então é o seguinte. A gente vai dizer, a gente vai dizer que isso aqui é constante. Então se você olha no ponto 1, se você olha no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, esse somatório aqui vai ser sempre constante. Então, a pressão no ponto 1 mais ρV ao quadrado sobre 2 mais ρGH é constante. Tá? E o que isso quer dizer? Aqui, não parece energia cinética, mv ao quadrado sobre 2? É energia cinética por volume, só que a massa sobre volume é densidade. Então, ρV ao quadrado sobre 2, energia cinética. ρGH, mgh, energia potencial.
só que por volume, energia potencial volumétrica, ρGH. Então, a pressão mais a energia cinética por volume mais a energia potencial por volume vai ser constante. Então, no ponto 1 vai ser igual no ponto 2, que é igual no ponto 3, independente. Beleza? Então, vamos aplicar. Vamos voltar no nosso desenhozinho aqui, que agora meu desenho ficou bem feio, né? Mas basicamente o que a gente tem que fazer é, primeira coisa, a gente vai resolver a questão de equação de Bernoulli, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever a equação de Bernoulli. Então, ó, pressão no ponto 1 mais ρGH, que é energia potencial, no ponto 1, mais energia cinética, ρ V no ponto 1 ao quadrado sobre 2, ρV ao quadrado sobre 2. Mesma coisa para o ponto 2, P2 ρGH2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, ó, a pressão no ponto 1 que a gente quer descobrir, que é, deixa eu dobrar aqui para ficar menos bagunçado, é o seguinte, a gente tem aqui, esse aqui é o nosso ponto 1, esse aqui embaixo é o cano principal, e o ponto 2 é a torneira, tá? A gente quer saber a pressão no cano principal. Então, qual que vai ser a altura 1 e a altura 2? Aqui, ó, essa energia a gente resolve que nem energia potencial mesmo. Então, como a gente faz aqui energia potencial? A gente determina o lugar para ser a altura 0 e a gente calcula todas as outras alturas em relação a essa altura 0. Então, eu vou chamar o cano principal, o H1, como sendo 0 e o H2 vai ser o 2 metros. Tá? Então, a altura 1 vai ser 0 e a altura 2 vão ser os 2 metros. Beleza? A velocidade no ponto 1, a gente viu que é 1 metro... Não, perdão. A velocidade no ponto 2 da torneira é 1 metro por segundo. A velocidade no ponto 1 a gente vai ter que calcular usando o princípio da continuidade. E agora vem a pergunta, quem que é a pressão 2? A pressão 2, repare, tá vendo que a torneira está aberta? Agora, bota isso na cabeça de vocês. Toda vez que o encanamento estiver aberto, toda vez que a água estiver indo para a atmosfera, esse objeto, esse local está sob a pressão atmosférica. Beleza? Então, não tem que pensar, está em contato direto com a pressão atmosférica. Então, a pressão aqui é a pressão atmosférica. Tá bom? Então, vamos lá, vamos primeiro calcular aqui quem que é esse V1. A gente sabe que A1 V1 igual a 2 V2. Como os canos são circulares, então π vezes o raio ao quadrado, diâmetro 1 sobre 2 ao quadrado, velocidade 1, é igual a π vezes diâmetro 2 sobre 2 ao quadrado, velocidade 2, beleza? Diâmetro sobre 2 porque é raio, né? πr ao quadrado. Vai cortar o π com π. A gente tem que a velocidade, esse 2 ao quadrado vai cortar com esse 2 ao quadrado. Ele vai ser V2 vezes D2 sobre D1 ao quadrado. Beleza? O V2 é 1 metro por segundo, o D2 é 0,0... Não, na verdade, o D2... Deixa eu voltar aqui. O D2 é 2 centímetros, o D1 é 4 centímetros. Então vai ser 2 centímetros sobre 4 centímetros ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar 0,25 metros por segundo. Beleza? Então o V1 é 0,25 metros por segundo, tá? Então, vou pegar outra página aqui para a gente dar uma olhada. Então, vamos lá. A pressão no ponto 1, que é o que a gente quer calcular, vou botar aqui, pressão no ponto 1, mais ρGH1, que é 0, porque a altura 1 é 0, mais ρ, eu vou botar logo um número, né, que é 1000, que é a densidade da água. Ρ V ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade no ponto 1 é 0,25 ao quadrado sobre 2. É igual à pressão no ponto 2, que é a pressão atmosférica, vou deixar assim, vocês vão ver por quê, mais a densidade, ρGH, densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2, que é 2 metros, mais cinética, né? Rho V ao quadrado sobre 2. Rho vezes a velocidade, que é 1 metro por segundo, ao quadrado sobre 2. Tá? Então, é só a gente fazer essa conta. Agora, reparem que ele pediu aqui pressão
manométrica. Ele não pediu a pressão absoluta. Pressão absoluta é o que você mede. Pressão é a pressão em Pascal, simplesmente. Pressão manométrica é uma definição, tá? Então, a pressão manométrica, ela nada mais é do que a pressão daquele objeto menos a pressão atmosférica. Isso aqui, ó, só decorando, tá? Pressão manométrica é a pressão menos a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão 1 manométrica, ela é a pressão 1 menos a pressão atmosférica. Então, a gente passa a pressão atmosférica para lá e a gente passa esses outros valores para cá, tá? A gente vai ter 10 ao cubo, que é isso aqui, vezes 10 vezes 2, mais 1000 sobre 2, vou botar em evidência, vai ser 1 ao quadrado, isso vai passar para lá subtraindo, menos 0,25 ao quadrado. É só resolver essa equação. Então, a pressão 1 manométrica, fazendo essa continha, se eu fiz a conta certa, se eu não errei nada, vai dar 20.470 Pascal. Beleza? Vou botar um sorrisão aqui, tá? Essa foi a nossa última questão. Então, pô, se vocês puderem ir lá na página do Responde Aí, aproveitar e fazer exercícios, deixar para fazer uns exercícios, vai ser bom, é bom vocês fazerem exercícios. Então, eu queria agradecer a paciência de todo mundo que ficou aí até o final. Eu vou botar um sorrisão aqui de agradecimento. Gracias, porque eu tô nessa vibe espanhol agora, né? Gracias, obrigado, gente. Eu queria mandar muita energia positiva para vocês. Então, ó, boa prova. Tá? Então a gente do Responde tá mandando muito boa prova para vocês. Então, se vocês gostaram, quem gostou aí, faz barulho, agradece aí a gente, fala aí no chat, fala obrigado, fala que a gente tem que melhorar, fala o que vocês acham que tinha que ter no próximo aulão. Fiquem à vontade, então quem gostou faz barulho, comentem bastante no chat, comentem lá no grupo do WhatsApp. Eu só queria lembrar para vocês que o aulão ele vai ficar disponível nesse mesmo link por mais 2 horas, tá? Para quem não é assinante, mas quem é assinante do Responde Aí, esse aulão ele vai ficar para sempre lá disponível na página do Responde Aí. E aproveitem esse desconto que está aqui embaixo. Aproveitem mesmo, vale bastante a pena, vai ser bem legal. Vocês vão ver que dá para estudar, está com pouco tempo, então vocês vão gostar mais ainda, porque é bem para quem está com pouco tempo. Vocês vão. Para quem está com muito tempo também é bom, mas quem está com pouco tempo é a melhor ferramenta, posso garantir para vocês. Então, muito obrigado aí pela atenção, gente. Muito boa prova. E vamos passar, todo mundo passando aí. Quero ver todo mundo tirando nota boa na prova. Obrigadão, galera. Obrigado. Beijão.